Seja muito bem-vindo, meu amigo fotógrafo, minha amiga fotógrafa, ao PodFlash, o podcast que vai acelerar seus resultados na fotografia. Eu sou Rodrigo Passarelli e hoje vamos conversar com Bia Guimarães. Olá! Pra onde eu olho? Qual minha câmera? Tô me sentindo muito chique. Tem várias aqui, ó. Monte Tem de várias aqui, ó. câmera Tem várias aqui, ó. Gente, Agora olá! Agora a gente tem a produção, né? Agora que a gente tá com parceria aqui com o Studios Club. Eles estão residindo aqui no nosso podcast. Arrasaram muito. Tem aqui um ambiente todo preparado para a gente fazer esse podcast aqui acontecer, tá? Antes de começar esse episódio, a gente tem que falar aqui dos nossos patrocinadores, tá? O primeiro deles é a Album, a plataforma de soluções para fotógrafos, tá? Eles são uma startup hoje com mais de 150 mil usuários e eles estão em 40 países, né? Mais de 40 países, na verdade. Eles lá têm o Album Pay, tem o Album Proof, eles têm também plataforma para você fazer a diagramação do seu álbum. Eles podem também te ajudar a vender esse trabalho. Tem um monte de coisa lá que são super interessantes para vocês analisarem e melhorarem a performance do seu negócio. Principalmente a gente que fala sobre negócio de fotografia, é importantíssimo que você tenha uma ferramenta para solucionar essas questões em relação ao gerenciamento do seu negócio, tá bom? Lá tem um CRM também que é super importante. Já falei 300 vezes isso para vocês. Tem também lá o álbum em realidade aumentada para você poder encantar seus clientes, tá? Então, assim, é uma plataforma super segura, é um lugar super interessante para você residir também o seu trabalho e vender mais para os seus clientes. Nosso segundo patrocinador é, obviamente, a comunidade Agenda Milionária. A comunidade Agenda Milionária é o melhor produto de marketing, vendas e gestão para fotógrafos e para filmmakers também, tá? Vocês não estão de fora, não. Lá você vai aprender 9 competências fundamentais para você se desenvolver como profissional. Lá você vai aprender sobre público-alvo, persona, precificação do seu trabalho, ferramentas e sistemas que são fundamentais para você gerir o seu negócio. Você vai aprender sobre estratégia de divulgação e mais um monte de coisa importante. Lá não tem aulinha, tá? Lá são aulas realmente densas, longas, com muita profundidade. A aula lá que tem um menor tempo é de 2 horas. Então imagina lá que você vai encontrar, na verdade, 9 cursos lá dentro sobre os temas mais diversos para você se desenvolver um negócio sustentável, tá bom? E o nosso terceiro patrocinador é o Lucas Lapa, tá? O Lucas Lapa que tem aí o Lucas Lapa Photo Pro, uma loja online de equipamentos de fotografia. Lá você encontra câmeras, lentes, luz, tripé, tudo que está dentro da nossa realidade de fotografia e também de filmagem. E lembrando também que o Lucas, ele tem a entrega mais rápida do Brasil. Então, cara, vira e mexe, ele coloca descontos lá no Instagram dele, que é também super interessante, porque você vai encontrar um preço um pouco melhor, né, do que algumas outras pessoas estão praticando no mercado. E tem a confiança do Lucas Lapa também, que já está há muito tempo no mercado, vendendo equipamento de fotografia para vocês, tá bom? Bom, vamos começar nosso bate-papo aqui. A gente tem bastante coisa para falar, tá bom? E aí, Bia, como é que você tá? Tudo bem? Hello, muito bem. Pô, muito obrigado por ter aceitado o convite. Mais uma vez aqui, a gente tá gravando um episódio. Esse é o nosso 7º episódio, talvez? 8º? 7º episódio. E hoje a gente vai falar aqui, cara, sobre a sua vida, né? Tava até conversando aqui anteriormente, eu falei assim, ó, eu não vou pesquisar sobre a vida de ninguém que está aqui no podcast, porque a gente tem aquela espontaneidade, né? Aquela coisa gostosa de descobrir a vida da pessoa, né? Sim. E o interessante da gente conversar com alguém é justamente essa conexão que a gente Você tem. ter a curiosidade real, né? Exatamente, Isso que eu tava exatamente. falando. Não sei aquele formato de entrevista, né? Que eu tenho aqui um script com várias perguntas e aí você responde essas perguntas. Rodrigo, me dá o roteiro, pelo amor de Deus, que você não... Não, vou descobrir na hora. Eu falei, meu Deus, mas eu não tenho filtro pra falar. E é isso, né? Duas pessoas aqui que Entendi. gostam de se comunicar, a verdade é essa. Entendi. Não, a gente vai falar pouco. A gente vai falar 2 horas, não, né? Vamos. Não, assim, depende. Eu acho que assunto para 2 horas a gente tem com certeza. Tem. Inclusive, olha só, gente, vocês que estão na comunidade Agenda Milionária, eu acabei de fazer um convite para ela aqui, para ela falar sobre negócio de fotografia sensual. Olha que legal. Então, vou deixar aqui já o convite em aberto, público, para vocês saberem que ela já está convidada para dar aula lá dentro também, tá bom? Minha especialidade. Então vamos lá. Vamos falar sobre a sua especialidade, então, fotografia sensual, mas, claro, que no decorrer do assunto aqui a gente vai falar sobre outras coisas também. O que a Bia faz hoje? Olha, hoje a Bia tem um estúdio, a Bia tem uma loja, a Bia tem um monte de produto dentro da fotografia, porque antes eu era muito focada no sensual. E assim, o mercado ele vai exigindo que a gente vá se remoldando, né? De acordo com o que ele te pede. E agora o profissional cresceu muito e eu criei o Boss Book, que é um
um segmento de fotografia também e tá páreo a páreo com o Boudoir, que é o sensual, que antes era meu carro-chefe. Então agora eu tenho 2 carro-chefes aí competindo. 2 produtos principais ali, né? Sim. Tá. Sim. Fala um pouco sobre o seu ramo da fotografia sensual. Como é que você começou nisso? Por que você escolheu isso, principalmente? Cara, como eu comecei? Eu sou publicitária formada e trabalhava em agência, era designer, uma coisa que não era nada a ver com a fotografia. A fotografia era hobby pra mim, eu tinha uma câmera, eu acho que todo fotógrafo mais ou menos começa assim, né? Tem um hobby, tem um pela amor. fotografia na faculdade ou não? Não, eu comecei antes porque na agência onde eu trabalhava, que não era nenhuma agência, eu trabalhava numa academia. E aí, na época, lá em 2014, tem muito tempo isso, tinha uma modinha de você ir pra festa, não sei se você lembra dessa época. Você ia pra festa e sempre tinha um fotógrafo que tirava umas fotos suas e colocava no Orkut. Aí colocava no Orkut com a logo. Você lembra disso? Era Festa Mais. Tinha um monte de site que era famoso por conta disso. E aí eu trabalhava na academia, no setor de marketing, como estagiária. E a minha chefe falava, cara, tu pode criar o que você quiser a partir do momento que você dê conta de criar e fazer acontecer. E aí eu falei, pô, por que a gente não traz essa vibe de festa? Eu morava em Caxias, então, assim, tudo lá é muito social, a galera toda se conhece e tal. Eu cresci lá também. Eu cresci lá também, Cresci. Conhece a Arena Atlética? Era Nome a assim? falecida Arena Atlética. Eu saí de lá, eu tinha 6 anos, talvez. Não, minto, eu fui morar De lá idade? com 6 anos. Com 6 anos de idade? Então, óbvio que você Saí não de lá, conhece. não, saí de lá com 13 anos. Eu conheço o centro de Caxias, estudei no Duque. Ali é Isso! minha realidade foi aquilo ali. Olha, a Arena era uma academia gigante que tinha no viaduto, descendo o viaduto, em cima das sendas. Em cima Era do uma academia centro, gigante, gigante, gigante. E aí, enfim, eu já tinha câmera. E aí eu falei, cara, se a gente pegar essa ideia da festa, né? Já existe um DJ toda sexta-feira que tocava na academia. E tinha jogo de luz, enfim. A galera ia mesmo, malhar era o que o povo menos Era um fazia. centro de entretenimento também, né? Não era só academia. O povo menos fazia. Enfim, você conhece bem Caxias, realmente todo mundo se conhece. Então a galera ia pra academia pra se conhecer, pra socializar. Não tinha muito essa ideia que hoje tem de socializar em academia. Tá. Na época Total. era academias de bairro, sabe? Então Total. a gente meio que se espelhou em academias grandes para trazer ideias de academias grandes para dentro de uma academia de bairro. Tá. E aí tinha esse DJ toda sexta-feira. Eu falei, cara, eu vou pegar minha câmera, vou trazer pra cá, tirar foto da galera malhando na festa com o DJ e vou postar no Orkut com a logo. Enfim, tinha uma T3i na época, que Legal. era de entradinha. Eu não sabia nem modo manual, era só automático. E aí eu fui e comecei a fotografar. E aí começou a dar muita visibilidade. Legal. Porque nenhuma academia fazia isso. E a gente botava no Orkut com a logo da academia. Então começou a espalhar por aí. E eu comecei a fotografar tudo da academia. Todos os eventos. Aí a gente começou a fazer campanha dentro da academia com os próprios alunos, porque antes a gente usava banco de imagem. Então, lá atrás, a gente já teve essa sacada de, pô, vamos fazer um ensaio aqui com os alunos e colocar no outdoor para os alunos se sentirem parte da parada. Legal. E aí, a gente foi fazendo, fui tomando gosto pela coisa. Fui aprendendo também, que eu acho que na fotografia você aprende muito fazendo, errando. Tal. E foi isso. Legal. Já tem algumas coisas interessantes aqui e que eu acho que a gente ser falador, entre aspas, aqui, né, se comunicar bem, tem muito de onde a gente veio. Porque o suburbano, de modo geral, né, a pessoa ali que... Tudo bem que Duque de Caxias não é subúrbio, né, é a Baixada, mas aquele movimento social que existe ali, ele exige muito que a gente tenha uma inteligência social para poder se comunicar bem com as pessoas. Porque ali você vai encontrar uma pluralidade muito grande. Sim. Pessoas muito, muito inteligentes, pessoas não inteligentes, mas muito espertas. E você precisa ter esse jogo de cintura para lidar bem com esse público, né? Com esse povo, tá? De certa forma. E eu lembro muito bem que a minha habilidade de vendas, ela nasceu lá. Porque eu lembro que, em algum momento, eu não lembro exatamente o quê, mas eu lembro da situação, assim, que eu estava me deparando e negociando alguma coisa com alguém e eu me senti, entre aspas, enrolado. Mas não enrolado de sentido de estar sendo enganado, mas não estar entendendo o que a pessoa está falando comigo. Porque vou dizer assim, a velocidade com que ela conseguia processar a forma de vender o que ela estava vendendo era muito grande. E eu falava, cara, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E aí depois eu me mudei, fui morar em Cabo Frio, agora eu moro aqui no Recreio e tudo mais.
E eu não tinha encontrado algo tão parecido com isso. Nem em São Paulo, nem em outros estados que eu visitei, nem em outras cidades que eu visitei, nem em outros negócios que eu visitei. Eu não encontrei algo parecido com o que tem no Rio de Janeiro em relação à comunicação suburbana ou até mesmo na Baixada. É muito diferente. É muito diferente, A é muito interessante. comunicação de vendas que você tem com alguém que é da Baixada e alguém que é daqui, por exemplo, o jeito que você tem que se portar é muito diferente. Mas eu acho que isso que às vezes me diferencia no mercado, porque eu tenho aquela comunicação ainda, só que com a galera daqui. Total. E como... Vou passar um pouco no tempo. Como eu faço ensaio sensual para mulheres que nunca foram fotografadas, esse é o meu público-alvo, são mulheres que procuram um ensaio sensual voltado para autoestima. Então, elas precisam se sentir seguras comigo. Você vê, elas estão numa situação que elas nunca passaram fazendo um ensaio sensual. A palavra sensual tem um peso muito grande. Sim. Porque a indústria vendeu pra gente que o sensual é aquela mulher padronizada que tá fazendo um ensaio de playboy pra um homem. É o sensual sexualizado, né? É o sensual sexualizado. E aí as mulheres que não estão nesse padrão, elas acabam não se sentindo sensuais. Não se sentindo uma grande gostosa, porque elas não estão nesse padrão que a indústria falou pra você que é o padrão. E às vezes você... Por isso que eu mudei a palavra sensual. Eu não uso a palavra sensual, eu uso bourgeois. Porque o sensual, ele vem na nossa mente de uma maneira muito pesada. Total. E não é pra ser isso, pelo menos não é isso que eu faço, sabe? Eu faço ensaio sensual para mulheres, não para homens. Total. Que é pra mulher, pra autoestima mesmo. Engraçado que isso é um problema muito grande, né? Porque se você parar pra olhar alguns negócios de fotografias de homens que fotografam mulheres sensuais, a visão dele nunca vai ser uma visão feminina. Eu sempre falo isso, as pessoas ficam meio assim, ó, me sentindo esquisita, porque eu falo assim, ó, uma mulher, ela vai ter uma habilidade de se conectar com uma outra mulher com muito mais facilidade. Sim. E ela vai enxergar um olhar feminino. Por mais que ela não tenha energia feminina, ou a energia masculina dela seja maior, whatever. Esse fato delas se conhecerem na realidade delas e pertencerem ao mesmo senso, faz com que a visão da fotografia dela, né, a cultura que seja construída naquela fotografia, naquela imagem, seja diferente da de um homem. Porque o homem, ele tem essa visão construída, porque é uma visão que... E por mais que desconstrua, ainda vai estar ali. Vai estar, exatamente. É muito, muito, muito difícil você ver um trabalho de um fotógrafo masculino que não tenha um quê de playboy, um quê de sexy ou algo do tipo. Sim. Aquele olhar sensível, acho que essa é a palavra. O olhar sensível feminino não existe numa fotografia masculina. Eu vejo sensualidade num sorriso. Total. Eu escuto muito assim, eu não posso fazer um ensaio sensual com você porque eu não sei fazer carão. Eu falo, gente, mas você só é sensual fazendo um carão? Você só se sente poderosa, gostosa fazendo carão? Entendi. Você não se sente poderosa rindo? Que ideia é essa, sabe? Tanto é que eu tenho um bordão que eu falo, faz o rá. Eu faço muito isso, porque, pra mim, as melhores fotografias são as mais espontâneas. Total. Então, tento fazer a cliente rir o tempo todo. Eu falo babaquice o tempo inteiro, porque eu quero mesmo que seja natural. Eu não quero que seja uma coisa forçada. E é tanta pressão que as clientes chegam, às vezes, elas nem dormem. Porque elas mesmas se pressionam para aquilo. Total. Ai, como é que eu vou fazer um ensaio sensual e eu não sei fazer carão? Ai, eu tô acima do peso. Ai, eu vou ficar de lingerie. Cara, a palavra lingerie tem um peso gigante. E eu falo, gente, às vezes vocês podem ser sensual de roupa. Você não precisa estar pelada pra você fazer um ensaio sensual. Por isso que essa palavra ela é muito pesada, sabe? E a galera também, vamos combinar que a galera não entendeu que o sensual, ele não é de fora, né? Ele começa dentro da pessoa. Autoestima. Exatamente, a gente para pra pensar um pouquinho assim. Vamos usar a palavra sensual aqui, mas com muitas aspas, tá, gente? Pra vocês entenderem aqui que não é sobre a sexualização. Mas, vamos lá. Se a gente parar pra pensar que o sensual, ele vem do objetivo de conexão com uma outra pessoa, ele nunca pode ser só externo, né? Porque senão ele não perdura. Porque vamos pensar um pouco, vamos jogar um ponto de interrogação na cabeça das pessoas aqui. Vamos lá. Se eu tenho o objetivo de ser uma pessoa que vai me conectar com a outra, eu posso me conectar com ela de diversas formas. Eu costumo dizer que existem 3 formas de você chamar a atenção da pessoa ou conectar com alguém, né? Que é dinheiro, outra é inteligência e a terceira é beleza. Só que a beleza, as pessoas estão associando a beleza como se fosse ser bonito. E não é. Beleza é a sua postura, a maneira como você se comunica com as pessoas, a maneira como você se conecta com ela através do belo,
Só que o belo, ele é construído Sim. não no senso das outras pessoas só. Porque, por exemplo, assim, eu posso realmente não ser um padrão, mas eu sou algum padrão, né? E eu consigo me deixar bonito, entre aspas, ou seja, construir uma beleza em cima de mim que não só advém da beleza externa. Então, o que eu aprendi nessa profissão é que beleza é atitude. Total. Beleza é atitude. Às vezes eu atendo pessoas completamente padronizadas, que têm o corpo padronizado, de acordo com o que a indústria vende, perfeito, o cabelo perfeito, cirurgia, botox, tudo em dia. Mas a pessoa, ela tá tão preocupada em chegar naquela perfeição que é utópica, que não existe, Total. que ela não se enxerga dessa maneira. Então ela não brilha, sabe? Total. Ela chega ali procurando aquilo e não desenvolve. E às vezes eu atendo uma que tá totalmente fora do padrão, que ela se vê maravilhosa e ela brilha. E você vê ela maravilhosa mesmo, porque ela assim que ela se enxerga. Legal demais isso. É interessante você falar isso porque quando se a gente voltar ali para... A gente vive num mundo de imagens hoje, né? Sim. Então tudo bem. Muita gente hoje se reconhece pelo filtro que elas usam no Instagram, né? Ah, vou fazer uma selfie. Elas já estão acostumadas. Eu fotografo muito vida noturna e encontro muitas pessoas que vão muito maquiadas, muito arrumadas para um evento, coisa do tipo. Eu sei que aquela pessoa não é aquilo ali. Ela está daquela forma ali por algum motivo, porque ela quer ali socializar, ou quer chamar a atenção de alguém, enfim. Só que quando eu faço uma boa fotografia dela, espontânea, sorrindo, conversando, sabe? Sendo ela verdadeiramente, não o lado externo dela, e eu mostro pra ela, ela não se reconhece. Ela fala assim... É o tal do se ver pelos olhos do outro, né? E a pessoa olha a foto, ela fica assim, mas eu não sou essa pessoa, eu não estou bonita. Eu falei assim, cara, a gente vê você de uma forma completamente diferente, de vários ângulos diferentes. Não é o ângulo da selfie que você está acostumado a ver o lado esquerdo do seu rosto, né? Sim. Então, todo mundo fala assim, né? Quero tirar foto desse lado aqui. Só que a pessoa tá tão viciada naquilo ali que ela esqueceu que a beleza dela não tá... Às vezes pode estar num sorriso, ela tá conversando com alguém conta uma coisa engraçada pra ela sorrir, uma pessoa que tá do outro lado lá longe, vê aquele ângulo específico e fala assim, caraca, que pessoa bonita. E pronto, é aquilo ali, sabe? E não dá chance de desenvolver pra esse lado. Porque, pô, se eu paro pra pensar assim, legal, eu entendi que eu sou essa pessoa aqui que gosta de me arrumar, e isso não tem nada a ver com você se sentir bem só. Porque sentir bem, como a gente tá falando aqui, começa de dentro, né? A maneira como eu me enxergo, minha postura no mundo, como eu quero me desenvolver socialmente, como é que eu quero desenvolver as coisas que estão, né, criando competências em mim. Só que, pô, se eu tô olhando só pro lado externo, quer dizer que, então, que todas as coisas que eu coloco em mim, roupa, acessório, maquiagem, cirurgia, elas são maiores que eu. Então, então eu tô com um senso identitário completamente desconstruído, sabe? E, na verdade, eu tinha que... Quanto mais tempo passa, mais tempo eu tenho que construir minha identidade. Ser quem eu sou, ser como eu sou. O problema é que as identidades estão sendo construídas hoje em dia com comparação, né? Totalmente. Caraca, E você tudo. tá se comparando a realidades que não são reais. E não são suas. Estão sendo construídas. Porque o que se apresenta no Instagram não é uma realidade. A pessoa que eu sou no Instagram não é quem eu sou de verdade. Total. Existe o ângulo certo, existe a roupa certa, existe tudo, só que a pessoa só tá vendo o conteúdo final ali. E aí ela se compara àquela vida que, cara, não existe. Como é que você faz pra conversar com seus clientes sobre esse tipo de coisa? Como é que desenvolve? Assim, vamos imaginar um cenário aqui. Fiz um pedido de orçamento pra Bia. Como é que a gente começa a conversar sobre isso? Existe uma persona, Bia, que eu falei pra você, eu sou sem filtro, que não sei o quê. Eu sou muito eu no Instagram, me comunicando com as clientes. É o que a gente tá falando da comunicação do subúrbio. Eu tô acostumada a me comunicar como se eu fosse tua amiga de infância, mesmo nunca tendo te visto na vida. Caxias tem muito isso. A gente conhece as pessoas sem ter conhecido as pessoas. Exatamente. Então, quando a gente realmente conhece pessoalmente, a gente já sabe com quem a gente tá falando. Porque, fulano estudou no Duque, eu conheço do Shopping Ela, entendeu? Tem essas paradas. Então, eu mantive isso na minha vida. Mesmo vindo pra cá, que tudo é um pouco mais frio. Sim, total. Você mora num condomínio com pessoas que você nem dá bom dia. Às vezes você nem conhece seu vizinho. É isso. Eu não conheço meu vizinho. Eu também não conheço. Tenho 4 vizinhos e não conheço ninguém. Pois é. E lá não tinha isso. Então, eu mantive esse jeito comunicativo. Foi isso que me ajudou. Total. Porque como a galera que me procura, majoritariamente, são pessoas que estão inseguras com esse tipo de ensaio, mas querem fazer, elas querem tratar como amiga.
Elas querem tratar com quem elas já têm uma conexão. Intimidade, né? Aquela coisa ali. Exatamente. E é isso que eu mostro no meu Instagram. Eu sou meio doida. E eu mostro, eu não mascaro nada, sabe? Eu não tenho um jeitinho de falar. Eu falo. Entendi. Inclusive, isso às vezes me coloca numas furadas. Não, mas é legal que você fale isso, porque sobre essa diferença entre uma comunicação fria, né, uma relação fria, na verdade, e uma... Que lá no subúrbio a gente tinha aquele hábito Mas é uma linha tênue, né? Você tem que ter uma relação de proximidade, de amizade, mas ainda se portando como profissional. Totalmente. Tem duas questões em relação que eu quero falar em relação a isso já, inclusive. Mas só voltar aqui na comunicação, porque lá no subúrbio a gente tinha um hábito de colocar a cadeira do lado de fora e conversar com os nossos vizinhos, né? Isso fazia com que a gente não dependesse das outras coisas que estão para além do nosso círculo social. Isso é importante porque a gente aprende a se comunicar com as pessoas. Comunicar com o marido, comunicar com o teu pai e tua mãe, com os seus vizinhos, com os seus amigos, que você vira ali um círculo de segurança social, de certa forma, né? Faltou o açúcar, você bate na porta da pessoa ali, você tem intimidade para pedir o açúcar para ela, né? E hoje em dia as pessoas, elas não avançam em algumas questões porque elas não conseguiram desenvolver a comunicação adequada para determinadas situações. Então, por exemplo, assim, é legal que você até tenha falado sobre isso, porque, por exemplo, assim, eu vim do subúrbio e eu tenho o maior orgulho disso. Tenho nenhum medo de esconder esse tipo de coisa. Ótimo. E de lá eu construí a minha vida. Só que eu sempre fui uma criança shy, sabe? Aquela criança que gostava de ficar no quarto desenhando, brincando comigo. Só que a necessidade do meu trabalho, que antes era como professor de matemática e física, fez com que eu tivesse que desenvolver minha comunicação. Só que eu resgatei essa comunicação das coisas que eu percebi lá. Porque, por exemplo, se eu tivesse crescido, por exemplo, em um lugar como o Recreio, a Barra da Tijuca, para quem não conhece, é um lugar aqui que tem uma área nobre do Rio, talvez eu não fosse essa pessoa tão desenrolada como eu sou. Eu consigo sentar aqui e conversar com você, eu consigo sentar ali e conversar com segurança dos lugares que eu trabalho e converso com eles como se fossem amigos mesmo, como eu consigo sentar com um grande empresário e conversar com ele de igual para igual, sabe? E essa variação da comunicação não é que eu tenha várias facetas. Na verdade, eu sei como fazer porque aquilo ali está enraizado em mim, porque eu cresci naquilo ali. E para uma pessoa ser tão desenrolada como eu, que não crescer no mesmo ambiente vai ser muito difícil para ela. E tá tudo bem ser difícil. Isso não é um problema de fato, né? A questão é, você vai desenvolver essa comunicação? Porque parte da nossa autenticidade, ela vem na comunicação. E a todo momento que você estava falando para mim assim, ó, no Instagram eu sou eu falo as coisas mesmo que eu penso, as coisas que eu acredito, e eu falei assim, caralho, a Bia é muito autêntica mesmo. Então esse primeiro foi o primeiro despertar que eu vi. E é engraçado que é até uma coisa oposta à outra, né? Porque é uma autenticidade intencional. Total. É intencional, porque eu quero ser aquilo ali, mas é autêntico, é real. Acho que tudo hoje no Instagram tem que ser um pouco dos dois. As pessoas perdem a mão porque elas não têm um equilíbrio dessas duas palavras. Total. Ou elas são autênticas demais, que gera um problema, ou elas são intencional demais e cria uma persona que não é uma realidade. Exatamente. E é engraçado porque, por exemplo, assim, eu tenho um amigo que ele é super melancólico, sabe? E ele tem um jeito dele de se comunicar, sabe? Uma comunicação fechada, uma comunicação mais fria. Só que mesmo assim ele se comunica muito bem. E as pessoas acreditam que o fato delas, eu não sou autêntico. Não, na verdade você é. É que você não tá deixando isso. Todo mundo é autêntico. Exatamente. O autêntico é você se mostrar para o outro do jeito que você é. Totalmente, cara, totalmente. E às vezes a pessoa, beleza, você é gago, tá? Fala assim mesmo. Às vezes as pessoas vão gostar pelo fato de você ser gago. Sim. Eu tenho meu medo de não sei o quê, sabe? É esse lance da comparação, porque elas encontram alguém, por exemplo, que se comunica tão bem quanto a gente, por exemplo, e ela fala assim, porra, mas eu não vou conseguir fazer um podcast igual o Rodrigo, porque o Rodrigo é um bom host. Às vezes vai, do seu jeito. Sabe, as pessoas vão se comunicar com você do seu jeito. E elas vão se conectar com você do seu jeito. Porque, por exemplo, assim, se uma cliente sua vier pedir um orçamento comigo, ela não vai se conectar comigo. Porque eu tenho uma comunicação completamente diferente. Eu me comporto diferente. E às vezes não é aquilo que ela quer. Mas pode ser que seja aquilo que ela queira. Você vai aproximar exatamente o público que você quer, Exatamente. Do jeito que você é. Eu falo isso direto, cara. O seu público-alvo, ele é reflexo daquilo que você Exatamente. E eu tenho o meu público. O meu público vai chegar já sabendo o que vai encontrar.
sabe? A pessoa que vai encontrar, o tipo de trabalho que vai encontrar. E, cara, tudo bem, às vezes chega gente pra mim pedindo um orçamento que não é a minha vibe. Eu não tenho problema nenhum em dizer não. Total. Eu não entendo os fotógrafos hoje que querem abraçar o mundo porque querem muito dinheiro. E aí abraçam todos os tipos de estilo. Cara, tu não gosta de fazer aquilo, você vai fazer aquilo por quê? Passa pra outro. Ou então tem uma equipe, terceiriza. Mas se não é o seu estilo, não atenda. As pessoas atendem só pra não dizer não pra dinheiro. Não é dizer não pra dinheiro. É porque se você não se encontra naquilo ali, você não vai entregar o melhor trabalho. Total. É isso. E outra coisa, quando o cara tira o cifrão do olho, ele vem direto pro bolso. Porque enquanto ele estiver focado no dinheiro, ele não vai ser capaz de gerar uma transformação real na vida de uma pessoa. Exatamente. Porque ele tá focado nele, não tá focado na pessoa. É o tal do propósito, né? Quando você tem um propósito no seu trabalho, aí o dinheiro vem como consequência. Total. Inclusive, já vou deixar um insight para vocês aqui, ó. Lá nos meus programas e no meu conteúdo gratuito, inclusive, eu sempre falo que existem 3 tipos de propósito, né? A gente aprende isso em coaching. Primeiro, o propósito individual, que é você, literalmente, fazer algo por você. Quero comprar um iPhone novo, quero comprar uma roupa nova, quero fazer um curso novo, quero ir pra academia, colocar o shape, sabe? Esse é um propósito seu. E vai ter dias que você vai acordar por esse propósito. E tá tudo bem. Só que existe um outro propósito, que é o propósito familiar. Esse propósito familiar é, às vezes, você colocar seu filho numa escola de inglês, numa escola melhor, sabe? Dar um alimento mais rico para ele. É você colocar uma cama mais bonita, uma cama mais gostosa, mais confortável para ele. Ou você pagar uma conta com a sua esposa, sair para jantar. Isso é um propósito familiar. E terão dias que você vai acordar por esse motivo. E tá tudo bem também. Você não querer comprar um iPhone novo hoje, mas sim querer pagar a escola do seu filho, tá? E existe o propósito social, que é aquele que você está com o mundo. Então, às vezes é fazer uma caridade, às vezes é você resgatar um animal perdido, às vezes você ajudar uma pessoa na rua, entende? Então, terão dias que você vai querer acordar e falar assim, porra, hoje eu vou ajudar o mundo, hoje eu vou compartilhar o melhor conteúdo gratuito que eu tenho aqui para ajudar as pessoas na internet. Tudo bem, tá ótimo. E você não querer olhar para o iPhone ou não querer olhar para o seu filho. Só que terão dias também que você quererá olhar para o seu filho. E tá tudo bem também. A questão é, quando você tem muito bem definido esses 3 tipos de propósito, você sabe para onde você está dirigindo. Porque eu falo, a fotografia, ela não é a sua mensagem. A fotografia é o veículo que vai carregar a sua mensagem. Porque a sua mensagem, ela está alinhada aos seus propósitos. Então, se, independente, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se você vendesse água, você venderia tão bem quanto você vende fotografia. Porque a questão em si não é com o que você vai transformar a vida das pessoas, mas em como você vai transformar. Porque a ferramenta a gente tem um monte. Né? A gente tem aqui o podcast, a gente tem aqui a fotografia, a gente tem aqui, sei lá, a venda direta, a gente tem aqui a comunicação. A gente tem infinitas possibilidades de transformar a vida das pessoas, né? Só que, por exemplo, o podcast, se você olhar para esses 3 propósitos, ele é um propósito coletivo, né? Um propósito social, de ajudar as pessoas. Eu tô aqui por um propósito individual também. Porque eu sei que se eu sentar com você aqui, que é uma pessoa inteligente, que é uma pessoa que tem conhecimento, que é uma pessoa que tem vivência, eu vou aprender muito contigo. Entende? Então, de certa forma, eu também estou tendo um propósito individual. E eu faço essas coisas porque eu sei quais são os meus propósitos. Eu sei muito bem para onde eu estou indo. Entende? E às vezes as pessoas, elas não sabem para onde elas estão indo. E quando você encontra um propósito no que você está fazendo, vira uma chave na tua vida absurda. Absurda. Eu tava conversando aqui agora com o Gabriel. Ele falou assim, você não toma café, né? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, e essa energia que a gente tem do trabalhador brasileiro, ela já vem de dentro. Então... Não, mas vem de dentro, mas eu tomo café. Tá? E sem açúcar. Gostaria de frisar. Tá certo, a pessoa que é capaz de tomar café sem açúcar, meu amor, ela aguenta qualquer coisa na vida. Qualquer coisa. Muito bom. Mas é bem isso, né? Eu não gosto de chocolate também, né, Rodrigo? É bem Não, você é duvidoso. Se eu soubesse disso antes, eu teria negado esse convite. É um pouco esquisito. Como é que é? Não, cara, eu não ligo. A verdade é que eu não ligo. Ele é maluco. Tem um problema aí. É o que eu falei, cara. É porque, assim, na minha cabeça, as coisas precisam ser úteis. Então, assim, eu vejo prazer em muitas coisas, mas eu preciso fazer alguma coisa? Preciso. Então, eu vou fazer independente de como for. Entendeu? Claro que eu não vou passar por cima de ninguém nesse tipo de coisa. A alimentação, pra mim, é a mesma coisa. A academia, pra mim, é a mesma coisa. Eu vou todo dia. Até domingo. Tá chovendo canivete, eu vou. Porque é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que comer arroz todos os dias.
Então, eu vou comer arroz todos os dias. Então, eu consigo trazer o prazer em fazer as coisas, não o prazer na coisa em si, entendeu? Só que isso virou uma chave na minha cabeça muito grande. Porque, assim, chocolate é bom? É bom. Só usando o exemplo do chocolate só para esmiuçar um pensamento. Chocolate é bom? É bom. Eu sei que é bom. Só que aquilo ali, a minha fonte de prazer não vai estar associada àquilo ali. Entendeu? A minha fonte de prazer ela pode estar associada ao coletivo, de eu sentar com alguém, comprar um chocolate para ela, a gente comer junto, aquilo ali que vai estar o valor para mim, não no chocolate em si. Porque senão eu vou atribuir a felicidade a minhas coisas da vida. E aí a gente volta àquele lance da identidade. Racionalidade. Mas eu penso com um processo. Racional. Eu penso com um processo sempre. Entendi. Entendeu? Então eu vou me perguntando por que aquelas coisas funcionam daquele jeito para que eu próprio consiga hackear a minha forma de pensar e performe de uma forma diferente. E aí, só para fechar esse assunto. Não, eu como meu chocolate que é gostoso, eu vou E lá tá e tudo bem. enfio na boca. Entendeu? Eu Mas nem açúcar é sinto gostoso, gosto, né? na verdade, eu só boto pra dentro. Então você... Entendeu? É o negócio da ansiedade. Eu vou te recomendar um vídeo do Paulo Musi. Um psicólogo aí que eu tenho que ir, sabe? Uma terapia. Tá necessitando. Tem a Roberta Carbonari, que é a mulher do Paulo Musi, ela fala... Ela tem um corte que eu vi num podcast, eu não lembro qual exatamente, que ela fala sobre a forma correta de você comer o açúcar. E ela especifica sobre o chocolate, né? E aí eu vou te mandar esse vídeo, mas eu vou deixar esse vídeo aqui também na descrição para vocês poderem assistir, porque é muito interessante. Porque às vezes as pessoas não estão viciadas no chocolate, mas estão viciadas no açúcar, entendeu? Ou viciadas no prazer. Só que ela passa um exercício que é muito interessante, que ela fala assim, ó, pega um pedaço de chocolate, um quadradinho daquele ali, coloca na boca e deixa aquele chocolate dissolver. Você vai passar aquilo ali, vai fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na quarta vez você não vai aguentar mais chocolate. Você vai querer comer chocolate uma vez por mês, uma vez por semana, no máximo, sabe? Mas ela explica o porquê lá, eu não vou deixar... não vou falar o que ela explica, porque é muito mais interessante ouvir ela falar, tá? Mas enfim, vamos lá. Voltando aqui ao assunto da fotografia feminina, fotografia sensual, propósito. Cara, olha que... Por que é legal o podcast, né? Porque a gente simplesmente abre o assunto e a gente vai. A gente viaja sobre ele. E isso é interessante porque a gente tinha aqui talvez uma comunicação voltada para fotografia sensual, mas a gente entrou Não, a gente começou falando da academia. Coisas profundas, né? Isso é muito interessante. E voltando lá, até nesse assunto da academia, quando você era formado... A história, né? Você era estagiária, você trabalhava na academia, tudo mais. Tá. Você cresceu lá em Caxias? Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a estagiar na academia, eu entrei pra PUC. Tá. E aí era... A PUC é onde? Aqui na no Rio? Gávea. Ah, tá. Longe, né? Zona Sul, não tinha transporte. Era assim, é um choque de realidade muito grande, porque você tem a Zona Sul, quem conhece o Rio vai entender o que eu tô falando, e você tem a Baixada. Totalmente Eu era diferente. criada na Baixada e tem muitas pessoas que são criadas lá que vivem dentro de uma caixa. Eu nasci, cresci, morri no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Conheço muita gente que tem essa linha de vida, né? E aí, quando eu fui pra faculdade contra a vontade da minha mãe, porque pela minha mãe era mais fácil ser criada dentro de uma bolha, né? Tá. Ela queria que eu me formei, já trabalhava lá, queria que eu estudasse lá na Unigran Rio e tal. E aí eu consegui 100% na PUC, que é uma faculdade muito cara. Eu falei, mãe, não tem como eu não ir. Não tem como. É uma faculdade que na época custava R$3.000, o que já é caro, né? Hoje, imagina naquela época, que era 2014, 2015, se não me engano. Era bastante dinheiro. Sempre foi bastante dinheiro. E a gente tem um trauma de violência muito grande na minha família, por conta do meu pai, que foi falecido, enfim, assassinado. E a minha mãe tinha um trauma muito grande de me deixar viver. Total. Sabe? Porque, óbvio, um trauma desse mexe com todo mundo, né? E aí ela falou, não, eu tenho dinheiro para pagar. Na época eu lembro muito bem ela. Eu tenho R$600 para mensalidade da Unigran Rio. Para que você vai para PUC? Que não sei o que. Não é uma bolsa que você tá garantida os 4 anos de faculdade. Eu falei, cara, então pega esse dinheiro e vamos tentar um motorista para me levar e me buscar, porque não tinha como ir. Para você ter noção, eu tinha que ir de Caxias para o centro do Rio, do centro do Rio para Botafogo, de Botafogo para Gávea. Total. Eram 3 conduções, sendo que começava às 7 horas da manhã a aula. Você tinha que acordar 4 horas da manhã. Ia ser um perrengue para uma pessoa que não sabia andar de ônibus. Eu não sabia andar de ônibus. Eu não saía de Caxias. Eu tinha uma visão minha
mínima de vida, sabe? E a minha mãe pensou, cara, com esse trauma de vida, vou largar a minha filha, que é uma anta, eu era uma anta, no meio do Rio de Janeiro, a garota não vai nem pra Zona Sul nunca. Enfim, aí convenci ela, fui, e isso mudou a minha visão, porque lá você tem do rico de berço ao artista, ao bolsista, ao cara que era de Minas e veio estudar. Você tem de tudo, entendeu? Enfim, todas as visões políticas, e era comunicação social, na época que é cinema, jornalismo e publicidade. Então, você, além de lidar com várias pessoas, você lida com várias visões. E é muito engraçado que cada curso, dentro de um curso, cada especialidade, né, dentro do curso, tem uma visão de vida completamente diferente. Você sabe exatamente quem é que vai querer cinema, quem é que vai querer jornalismo, quem é que vai querer publicidade. O cara da publicidade é um vendido, sabe? É o cara que quer dinheiro. O jornalista, ele quer, tipo, lutar pelas causas sociais. E o cinema é meio doido, né? A pessoa que faz cinema, ela é meio visionária da vida aí. Vive no mundo da lua. E tu escolheu o quê? O que tu acha? O que tu acha? Eu tenho a carinha do cinema, mas eu fui pra publicidade. Eu fui me vender. Não é à toa que faz 50 ensaios por mês, né? Isso me ajudou muito. Total. A publicidade, ela mudou a minha cabeça. Continuei lá, e aí caí de paraquedas numa agência onde eu virei designer, Tá. que era uma agência de design, mas eu era social media que fazia tudo. E aí, nisso, já me formando, já formada, no final da faculdade, uma amiga minha da faculdade falou assim, olha, ela trabalhava com o Denis, do baile do Denis DJ. Olha, Bia, tem uma vaga aqui de designer, né? Você vai ser assistente, mas é estagiária. E tu já é formada, tu não vai querer, né? Eu pagava muito pouco. E bem ou mal, eu já estava bem lá na agência onde eu trabalhava. Falei, não, eu quero. Quero, porque é a minha porta de entrada para trabalhar em outro lugar. Eu trabalhava em Caxias ainda. Tá. Então, eu estudei em outro lugar, eu quero trabalhar em outro lugar, eu quero pegar ônibus, eu quero ter essa vivência, eu quero evoluir de outra forma. E aí, eu vim trabalhar aqui no Downtown, aqui na Barra. Morando em Caxias ainda, fazia a faculdade... fazia o trabalho lá, na outra agência, de manhã. E era onde? Em Caxias. Nossa. Depois eu vinha pra cá, eu tinha 2 empregos. Depois eu vinha Július. pra cá, Július. E final de semana eu tava na fotografia. Porque nesse tempo, a fotografia continuou sendo um hobby, mas a galera queria me pagar. Tá. E aí eu fui... Aí tu tinha 3 empregos, na verdade é essa. Eu tinha 3 empregos, eu era melhor que o Július. E aí eu fui me profissionalizando, só que naquela época eu era fotógrafa vendida também. Eu fazia ensaio, eu fazia evento. Quem tava te pagando, você tava indo. Eu fazia festa infantil, eu fazia tudo. Meu final de semana era da fotografia e meu dia de semana era publicitário. Tá. Eu tinha as 2 profissões aí. Enfim, eu tinha um sócio também, que era o meu ex. E eu fazia as fotos com eles. A gente tinha uma empresa chamada Dupla Exposição e a gente fazia tudo junto. Tanto os ensaios como os eventos no final de semana. Acabou que, sabe quando a vida tá toda certinha e o negócio degringola, vira de cabeça para baixo. Terminei meu relacionamento, falei, vou me mudar, vou sair daqui. Caxias? Vou sair de Caxias. Já trabalho na Barra mesmo, vou arrumar um lugar para morar lá e vou sair de lá. Aluguei um apartamento. Primeiro apartamento, que eu sou muito impulsiva, né? Eu não penso muito nas coisas, mas dá certo, vai entender. Tem tudo pra dar merda, mas dá certo. E aí eu vim morar aqui no primeiro apartamento que eu vi, aluguei. Falei, cara, agora eu vou ter que bancar isso aqui. Porque você sai da casa da tua mãe pra você morar sozinho. Tipo, de Caxias pra Barra é um custo de vida, assim, de 0 a 10. Tá. Não, vou ter que bancar isso aqui, vou pedir meu aumento, vai dar certo, vai dar certo. E Sempre aí, confiando. Sempre confiando. Por isso que eu falo, tem tudo pra dar merda, mas o negócio dá bom. E aí, o que aconteceu? A pandemia. Nossa. Eu fiquei 1 ano morando sozinha, veio a pandemia. E isso, a fotografia se sustentando ainda, final de semana, mas não sendo minha prioridade de vida, não era. Tá. Porque, nesse meio tempo, eu já tinha virado diretora de arte do Denis. Eu tinha um cargo muito bom. Legal. Era um cargo de um status alto, sabe? Então, assim, entre uma direção de arte de um artista com Que é um dos uma maiores artistas do Brasil, inclusive. Sim.
Eu tenho que falar que é o maior, senão ele me mata. É o cara. maior DJ do Brasil. DJ do Brasil, assim, sem dúvida, né? Dos produtores musicais. E aí eu tinha isso e tinha a fotografia que se dependia só de mim. Bem ou mal, com ele eu tinha um pouco mais de segurança. Total. Eu sabia que aquele salário ali ia ter todo mês. Mas eu tava construindo um sonho de alguém, não era o meu. Tá. E o meu sonho tava num segundo plano ali, mas ele ainda tava crescendo. Mas qual era o seu sonho naquela época ali? Viver da fotografia. Tu já sabia que queria viver de fotografia? Já sabia. Porque nesse meio tempo eu fui descobrindo o propósito no meu trabalho. Tá. E assim, você fazer um trabalho e ver os olhos de uma pessoa brilhando através do teu trabalho é surreal. Tá. Não é uma profissão tão fria quanto a publicidade. Total. Sabe? A publicidade é muito mais comercial, sabe? Você vira um robô. Na fotografia eu não era um robô. Eu estava mudando a vida de alguém através do meu trabalho. Isso fazia muito sentido para mim. E mudando a vida de mulheres. Então, isso ainda me fazia crescer como mulher também. Como profissional, como pessoa. Era o que fazia meus olhos brilharem. Total. Sabe? E a publicidade, não. Eu gostava, eu tinha tesão naquilo. Mas era diferente. E aí, no meio da pandemia, caiu o evento. Uhum. Só tinha live. E live não sustenta equipe nenhuma. E aí eu vi que eu tinha que pagar meu aluguel. Porque meu aluguel ficou dobrando. De 3 mil, eu comecei a pagar 5 de aluguel. Falei, cara, vou ter que dar um jeito nisso aqui. Não dá pra ficar dividindo energia. E aí eu pedi demissão e fiz a fotografia acontecer. E foi quando eu mais ganhei dinheiro. Total. Na pandemia. Acho que foi no último episódio com o Egon, a gente falou exatamente sobre isso. Muitos profissionais... Não, minto. Foi com o Hetman. A gente falou isso. Muitos profissionais de fotografia, a época que eles mais fizeram dinheiro foi na pandemia, cara. Foi na pandemia. Eu também, eu dobrei o meu faturamento. Sabe um produto que começou, que eu torcia muito o nariz? Mas, enfim, às vezes eu torço o nariz pra alguma coisa, mas se eu ver que o mercado tá querendo muito aquilo, e se eu gostar daquilo, eu vou. Se eu não gostar, eu passo pra outro. Era foto de aniversário. Tá. Por quê? Não tava tendo festa. Uhum. A pessoa não podia fazer festa. E tava passando o aniversário dela, ela não tava comemorando, não tava registrando. E aí, como eu fazia em hotel, pra mim não caiu, porque eu não fotografava evento. Uhum. Eu fotografava num quarto de um hotel, então assim, tinha distância e tal. O hotel já me possibilitou. Antes eu não podia trabalhar lá. Mas na pandemia eu já conseguia a entrada porque o hotel tava caindo aos pedaços. Não tinha ninguém. Precisamos. Só tinha a Bia lá. O que essa louca tá alugando um quarto? E aí eu comecei a fazer muita foto de aniversário. Aniversário Em hotel. interessante, um produto interessante, hein? Um ensaio de aniversário. Isso daí foi crescendo absurdamente. As pessoas com autoestima baixa foram procurando um ensaio Bourdois também. Pra poderem se ver de uma maneira diferente através daquele momento que estava sendo tão difícil, né? Tanta gente pegou alguns traumas dessa época, além da Covid. Tá. Traumas de se cuidar mesmo. Eu vi muita gente que engordou, que deixou de se cuidar, que deixou de trabalhar, que ficou muito tempo em casa. Isso mexeu com as pessoas. Cada um teve sua mente mexida de uma forma, né? Por causa da pandemia, não apenas por causa da doença Covid. E aí veio o ensaio de aniversário. Eu atrelei esse produto ao Bourdois também. Então a pessoa podia fazer um ensaio sensual e no final do ensaio a gente botava umas bolas na cama. Sei. E registrava aquele ciclo dela ali. E foi isso. E aí o negócio foi andando. Continua a história até os dias de hoje. Pode continuar? Ai, tá, porque aí já vem outra aspas. Tá, vai. Falo muito. Não tem problema não, pode Se quiser me interromper, pode. Não, eu tô pensando sobre essa construção. Pode continuar. Tá, vou chegar até os dias de hoje. Tá. Tá, beleza. Isso aí foi no começo da pandemia. Nessa época eu tinha comprado uma viagem. Todo ano, que eu acho que assim, a viagem é muito importante para um criativo. A viagem é muito importante para todo mundo. Mas para um criativo principalmente. Porque você precisa, às vezes, desligar a tua mente, ter um choque cultural para você voltar renovado, para você criar mais, enfim. Eu tenho uma regra na minha vida que todo ano eu faço uma grande viagem. Legal. E aí, antes da pandemia, eu tinha comprado para Saint-Tropez, na França. Que eu encasquetei, nunca quis. Encasquetei na minha cabeça que eu queria ir para Saint-Tropez. E aí, a gente comprou, eu e minha melhor amiga, que nessa época ela tinha saído da casa da mãe dela para ficar um tempo comigo lá em casa, porque ela trabalhava na Barra também. Mas ela não morava comigo, ela ficava mais final de semana. E aí, a gente comprou essa viagem e veio a pandemia.
Até hoje eu não peguei o dinheiro dessa viagem, tá? Em processo até. E aí veio essa pandemia, deu tudo errado. Enfim, passou o tempo. Uma empresa de lingerie, uma loja de lingerie fechou comigo. Eu tava em casa. Essa viagem? Não, a viagem deu errado. Tá. Degringolou por causa da pandemia. Mas é porque o gancho da viagem é importante pra você entender. É que eu achei que a Tô empresa falando tinha que eu falo fechado. muito. A empresa tinha fechado contigo pra essa viagem também, pra fazer uns trabalhos Não, lá. comprei a viagem pra Saint-Tropez, deu errado, pandemia, eu em casa com essa minha amiga, aí essa empresa fechou comigo pra eu tirar umas fotos das lingeries deles. Ah, tá, entendi. Era uma loja de lingerie. Aí, beleza. Aí fechei com eles e tal. Cara, só dos stories eu já vendi pra caraca pra loja. A Caramba. loja já falou, caraca, só de você ter postado os stories, nem postou a foto, já vendeu quase tudo. E vendeu pra minhas clientes. Entendi. Entendeu? Eu falei, cara... Eu olhei pra cara dessa minha amiga e falei, cara... Vendeu todos os produtos da loja pras minhas clientes que vão fazer ensaio comigo. Por que eu não abro a minha loja de lingerie? Total. Aí ela... Enfim, não quis entrar comigo de primeira. Eu entrei com outra pessoa, que era uma amiga minha também. Aí ela falou, vamos, tem um carro, vamos pra Friburgo, vamos ver as lingeries, que não sei o quê. E a gente abre uma loja. Ela que teve essa ideia. Que sinergia, porque eu tava pensando, mas eu não tinha coragem de externalizar. Tá. Porque era mais um negócio, já não tinha tempo de fazer nada. Total. Era mais um negócio. Aí ela me ligou, me falou isso. Sem saber da história? Essa terceira amiga. Sem saber da história. Caramba. Ela só falou, amiga, quero abrir uma segunda fonte de renda e eu acho que com você vai ser legal, porque você tem visão, que não sei o quê. Vamos pra Friburgo? Aí fui pra Friburgo. Peguei meu dinheirinho que tava guardado, comprei um bando de lingerie que eu achava que ia ficar legal nos ensaios. Aham. Todas as roupas que eu compro pra minha loja, eu penso em como eu vou usar isso nos ensaios. Legal. Eu não compro roupas aleatórias. Sabe? Essa roupa que eu tô usando aqui é da nova coleção que a gente vai lançar dia 30. Cadê a câmera? Já Vamos tá ali, lançar uma nova coleção da ST dia 30. Depois vocês veem meu lookinho, entendeu? Porque tudo é intencional. E aí eu fui com ela, comprei, tipo, muita lingerie e voltei. E ela tem um negócio já estruturado. Tem mais não, que ela vendeu. Mas ela tinha um negócio estruturado. O esposo dela ligou pra ela e falou, você é maluca? Como é que você vai abrir uma loja de lingerie que não sei o quê? Aí ela deu pra trás. Ai. Aí deu pra trás e falou, Bia, olha só, não vai dar, que não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Eu já tinha investido mesmo, eu tenho pra quem vender, eu vou levar sozinho o negócio. Aí eu botei a Carla, que é essa amiga que mora comigo. Tá. Porque eu sempre quis, eu sou amiga delas desde os 6 anos de idade. E a gente sempre quis ter um negócio juntas. Entendi. E um sócio, eu acho que você tem que confiar. Muito. E a Carla é uma pessoa que eu confio mais do que em mim mesma. Total. Eu falei, não, vou abrir com você, você vai me ajudar. A maquiagem também tinha dado Que é a sua sócia hoje. que é minha sócia hoje. Tá. Não tinha mais evento social, então quase não tinha trabalho pra ela e eu precisava ocupar a mente dela, que ela estava muito tempo em casa. Falei, não, vou te dar um trabalho. Eu adoro dar trabalho pros outros. Adoro. Aí eu falei, vou te dar um trabalho, uma coisa pra ocupar tua mente aí. Entra comigo nessa. Aí ela, qual vai ser o nome da loja? A gente tava numa dor de cabeça por causa da viagem. Entendi. Por causa do dinheiro da viagem que eu tinha perdido. Eu falei, quer saber? Eu vou ressignificar essa merda. Total. Se a viagem deu errado, agora a loja vai virar Saint-Tropez. Porque quando a gente fizer um ano que a gente estiver ganhando muito dinheiro com a loja, é ela que vai pagar essa porra dessa viagem. Sensacional, sensacional. Ainda não chegou esse momento, não. Vai chegar. Pô, Vai chegar, tem um aninho ainda. Tá Total. muito pouco, tá muito pouco. mas você já pode viajar pra Saint-Tropez, mas você tem tem ali Não, uma mas meta. eu quero tipo, que a lá- loja loja. pague a minha viagem inteira. Saint-Tropez é caro, né? Ainda bem que eu descobri isso depois. Não descobri lá. Eu ia viver comendo Big Mac, gente. Total. Big Mac de €1 a viagem inteira. Mas enfim, Aí você chegou, aí você montou essa loja com a sua amiga, sua melhor amiga, montei. que é sua sócia hoje. Comecei a divulgar, falei, olha, gente, vocês que não estão achando peça pro ensaio, porque realmente é muito difícil achar lingerie boa Tá. pra ensaio. É muito difícil. Bora, então, pouquíssimos lugares vendem e os que vendem são uma baba, são caríssimos. E aí eu fui e falei, olha, vocês que estão me pedindo dica aí de roupa, fazer o seguinte, vou lançar a minha marca e vocês ganham 10 fotos extras no ensaio se vocês comprarem alguma peça. Sensacional. Essa promoção existe até hoje. Não é venda casada, porque venda casada é obrigado, entendeu? É proibido. Eu não obrigo. Só falo, tem aqui. Quer que eu facilite a tua vida? Não quer ficar no shopping procurando roupa? Total. Eu já sei exatamente o que vai ficar bom em você, eu vendo. Total. É isso. Você é especial. Deixa eu só fazer uma adendo em relação a isso já. Eu falo pros meus alunos, mentorados, que é o seguinte: você precisa ser especialista naquilo que você faz, não na fotografia que você faz. Aí eu sempre uso um exemplo simples. Vou fotografar restaurante, pizza especificamente.
Legal. Você entende tudo sobre pizza? Então você tem que entender sobre pizza. Por quê? Porque o cliente ele vai entender que você entende da atmosfera que ele está inserido, não da sua fotografia. Porque ele vai falar assim, tá, beleza, você é um ótimo fotógrafo, mas o que está saindo do meu bolso é dinheiro. Eu não estou tendo nenhum valor agregado em relação àquilo ali, além da fotografia. Então ele enxerga um commodity naquilo ali, né? É interessante você falar em venda casada, porque aqui a venda casada, ela nada mais é, né, aquele combinado de coisas que você fez para facilitar a vida do seu cliente, né, cara? E é muito interessante porque às vezes... É proibido, né? Enfim... O que é proibido, gente? Não, eu acho só idiota, de verdade. Mas a gente parando para pensar em relação a facilitação na vida do cliente, menos dor de cabeça, que qualquer empresa faz isso. Você chega lá na loja Renner, por exemplo, o cara vai comprar uma calça, aí lá vende a meia. Você fala assim, putz, eu tenho que comprar a meia para esse evento social. Aí, de repente, você encontra um tênis lá dentro, entendeu? Ou seja, você está facilitando a vida do seu cliente na tomada de decisão dele. E tomar decisão cansa muito, né? Cansa. Quanto mais você puder facilitar a vida do teu cliente, melhor. Mais dinheiro ele vai deixar contigo. Também. Tô... Melhor para todo mundo. Total. Você sabe, assim, me dizer quantos % de faturamento, por exemplo, assim, 70% vem de ensaio, 20% vem da roupa, Então, já tem essa... A roupa, ela tá ainda se sustentando. O que a gente ganha, a gente reinveste. Legal. Ou reinveste ou paga custos. Custos do estúdio. Então, assim, ela ainda Ela tá sendo usada para crescer o negócio, de fato, né? Exatamente. Então A gente é um ainda ativo. não tá tirando um lucro dela, mas a gente também não perde. Total, ótimo. Então, ótimo. ela tá fazendo o negócio rodar. Mas ela ainda não é uma marca que ande com as próprias pernas, não. Tem produtos que funcionam para isso mesmo no negócio, né? É produtos que são geradores de caixa, que a gente chama. Ele não vai ser usado para poder gastar, mas sim para reinvestir no próprio negócio. A gente criou a loja com a intenção dela pagar nosso condomínio. Legal. Porque o aluguel aumentou muito e a gente precisava de algo para ajudar a gente a pagar o condomínio. Então, a loja foi criada pensando nisso. Total. E também porque eu gosto de me enfiar nos buracos, entendeu? Desafio. Eu gosto. Legal. E também queria que a Carla se enfiasse nos buracos comigo e foi isso. Foi isso que aconteceu. Você queria... Tem uma porra muito foda no que você tá falando, porque lá no começo do podcast você falou assim, ó, o fotógrafo precisa se movimentar. Você falou exatamente essa frase. Exatamente o que você faz até hoje, né? Porque você tá movimentando, está criando arrasto, porque quem tá em volta de você está querendo puxar contigo para poder crescer também, né? E na fotografia eu acho que se você cai numa zona de conforto é muito perigoso. Tá. Porque o mercado ele te engole. O mercado ele muda o tempo inteiro. Exatamente. E eu não tô falando de mercado, eu tô falando de estética. Mercado em questão de estética. Às vezes você encontrou uma forma confortável ali de você fazer aquele ensaio. Um exemplo, aí já puxa gancho para outro assunto. Eu me especializei em ensaio sensual. Tá. E isso eu faço muito bem. Ensaio sensual é uma coisa que eu sei que eu sou 100%. E aí o mercado veio com o bidet, que era uma coisa que eu não gostava tanto. Uhum. E aí eu consegui encaixar o bidet na minha estética. Eu poderia muito bem chegar, não faço, não é confortável pra mim, eu já faço ensaio sensual. Cara, e o bidet cresceu. Então eu peguei uma coisa que eu torci o nariz, que eu não gostava muito, readaptei pra minha estética, pro meu estilo de fotografia e criei um produto a partir dali. Legal. Mas não era confortável pra mim fazer bidet. Esse produto é procurado ainda? Muito, porque aí eu também trouxe o bidet pro estúdio. Criei outra estética pro estúdio. Legal. Fala mais sobre o seu estúdio. Você abriu ele há quanto tempo? Cara, o meu estúdio tem 1 mês. Ele reside Mas eu onde? já fotografo em estúdios há mais tempo. Só que eu locava, né? Eu alugava. O seu No estúdio é Centro onde? Metropolitano, Ah, tá. Aqui na Barra, né? aqui na Barra. Legal. Na Abelardo Bueno. Eu vou a pé. Legal. Mora ali pertinho? Nossa, é tão bom ir a pé. Pra quem pegava Caxias Barra, né? Sei bem como é isso. Nossa, ir a pé é uma maravilha. Sei bem como é isso. Aí você abriu seu estúdio agora há pouco tempo e estava me falando aqui no bastidor que você não tem tempo pra sair do estúdio agora, né? Não, porque ele ainda é um bebê, né? Ele não se mantém ainda em questões administrativas. Legal. Enfim, então... Você coloca a mão em... No que você tá colocando a mão hoje em relação ao seu próprio negócio? Além de fotografar, obviamente, né? Então, a gente teve a ideia do estúdio Com a sua sócia, né? com a minha sócia ainda da loja, porque a gente precisava de um local físico pra loja. Ah, então a loja é junto com o estúdio? Também é no estúdio. Ah, legal demais isso. Ao mesmo muito tempo, inteligente. ela caiu na zona de conforto dela no estúdio de maquiagem onde ela trabalhava. Então, ela sentiu que ela queria mais. Tá. Ela queria sair daquele conforto ali dela. E ela começou a procurar um lugar pra ela abrir o estúdio dela de maquiagem. E abriu lá também?
Lá também. A No gente mesmo tem lugar? foto, loja e make, todos Nossa, no mesmo isso é espaço. genial isso aí. É o A estúdio mulher ST. chega lá, ela fica umas 3 horas com vocês. Tipo isso. Isso. Às vezes vai pra lá só beber um café pra gente conversar também, que Legal demais. Muito inteligente da parte de vocês, cara. é isso. E aí eu tava com um estúdio também que eu ia entrar como sócia. Acabou que, graças a Deus, degringolou a parada. E isso ela procurando espaço pra ela. Aí aluguei outro lugar também, degringolou a parada. Eu falei, cara, quer saber? Por que a gente não abre juntas? Lá no Centro Metropolitano tá com um negócio de você pegar uma sala no osso e aí você não paga durante 36 meses o aluguel, você só paga o condomínio. Tá. A gente achou que a gente estava abafando, mas na verdade sai elas por elas, porque você pegar uma sala no osso, você gasta o mesmo dinheiro do aluguel. Dá no mesmo. Mas a gente, acho que aquilo foi um motivo pra gente ter coragem, Tá. sabe? De Mesmo porque você fez uma coisa do seu jeito, né? Isso é muito legal. Né? também. Mas, cara, só o ar-condicionado já foi 1 ano de aluguel. Porque tem que ser o ar-condicionado deles, né? O ar-condicionado mais caro. entendi. Enfim, tem umas burocracias que a gente é leiga, a gente é ignorante nisso. Nunca fiz obra na minha vida, então eu não sabia. Pra mim era tipo, caraca, eu vou ficar não sei quantos anos sem pagar aluguel, quero. Entendi. É o empurrão que faltava. Tá. Mas aí a gente tá começando a ter essas maldades burocráticas, né? Que, enfim, a gente não tinha. Mas foi bom. Que é isso que fez a gente dar o start. E onde eu tava? Me perdi. Abriu o estúdio com a sua amiga aqui. Abriu o fazendo- estúdio, isso. Aí a gente fez o lançamento, fez tudo. E agora eu tô abrindo a agência pra atender a galera do profissional. Legal. Então o você tá abrindo profissional também é um outro outro, produto que veio. um outro braço dentro da empresa de vocês, né? É isso. Entendi. Que aí você tá atendendo lá a cliente que é uma cliente mulher, que ela pode comprar também a lingerie de vocês, fazerem a maquiagem. E agora, essa cliente, se ela tem um trabalho, ela pode comprar um outro produto de vocês. É isso. Que é um produto para fotografia profissional. Eu senti que a demanda do hotel, do sensual, ela foi caindo um pouco. Ela não inexiste. Ela tá lá, ela ainda me sustenta, mas eu tô sentindo que ela tá caindo um pouco. Ao mesmo tempo que eu senti isso, eu senti que o profissional deu um boom. Porque como a pandemia acabou, todo mundo tá com muito gás no seu negócio, todo mundo tá abrindo muitas coisas. Todo mundo entendeu também a força da internet. A força da internet é a força da imagem na internet. Que hoje em dia, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você precisa parecer que é alguma coisa. Você não precisa só ser. Às vezes, você não precisa nem ser. Mas se você demonstra que você é, você Já vende. chama a atenção da pessoa ali, consegue... Exatamente. Isso tem um lado bom e um lado ruim também. Ah. E aí, com esse peso de corporativo muito grande, o corporativo deu um boom. E aí, eu fiz o Boss Book. Foi aí que eu criei outro produto dentro Legal. desse sistema, né, que eu faço. E a galera foi fazendo foto. Eu sou publicitária. Então, eu sou designer. Eu não caí de paraquedas nisso. Foi fazendo foto. E eu vi que era um investimento, às vezes, jogado fora, porque as pessoas não sabiam usar aquelas fotos. Total. E foi aí que eu criei a agência para atender quem faz foto comigo. Entendi. E aí vocês... O que resolve essa agência? Instagram. É uma Entendi. agência de social media. Legal. Não faço lançamento, não faço patrocinado, eu só trabalho branding. Entendi, legal. Então, a pessoa, ela chega lá, ela quer fazer uma fotografia profissional contigo, e aí você já resolve o problema dela de comunicação na internet. É isso. Legal. Interessante isso também. Você que tem um trabalho assim, né? Tem uma agência também. Maneiro. Mas ainda não foi lançada, não. Eu tô contando aqui. Tá contando aqui? Tô contando aqui, mas a gente ainda O não... lançamento vai ser quando dela? Assim que a gente conseguir, né, amor? Eu botei ele também pra entrar de sócio comigo nessa, porque eu vou puxando todo mundo, né? Todo mundo. Eu só Botei sei... ele pra entrar de sócio comigo pra me ajudar a administrar também. Cara, Porque hoje sozinha eu não dou conta de tudo, eu não. tenho 34 colaboradores. E aí eu tentei chamar todos os meus amigos também. Eu sempre vou tentando fazer isso. Eu vou arrastando as pessoas para as coisas, vou tentando puxar elas para os negócios, porque eu vejo que as coisas caminham, né? Uhum. Só que às vezes eu me sinto triste também em relação a isso, porque eu vejo que a galera não engaja. Não é nem que engaja comigo, ela não engaja com a própria vida dela. Sim. E é muito louco porque as pessoas têm realidades, né? E a realidade delas lá, às vezes é uma realidade boa para ela, às vezes é só uma realidade confortável. E eu quero mostrar isso porque é do meu... É natural de mim, sabe? Querer evoluir, querer progredir, querer, sabe? Eu falo assim, cara, vamos sair disso, vamos fazer tal coisa, vamos não sei o quê, sabe? As pessoas ficam, vamos.
e só vamos. Mas você tem que entender também que cada um tem uma visão de vida, de sucesso diferente, né? O que é Completamente. sucesso pra Isso. mim não é sucesso pra você. Às vezes, trabalhar com CLT pra uma pessoa, trabalhar num concurso público com uma pessoa é o máximo de sucesso. Às vezes, pra outra, é você empreender. É você não ter vida. A gente tava falando aqui que a gente não tem tempo. Aham, Isso pra mim é sucesso. total, Mas talvez pra outra pessoa, ela olha e fala, nossa, eu que não quero ter a vida da Bia, que não tem nem final de semana. total, total. Sabe? Tá tudo bem também. Você tem que entender quem tem uma linha de trabalho parecida com você. E aí, essa pessoa você puxa. Total. Todo mundo, graças a Deus, que tá à minha volta, que eu puxei, são pessoas que têm pensamentos de trabalho muito parecidos com os meus. Total. E é por isso que dá certo. Total. Eu lembro até hoje que eu tava com uma demanda pra fazer sobre Instagram, alguma coisa do tipo, não lembro exatamente o quê. E eu puxei duas amigas lá que estavam no meu círculo de amizade. Eu falei assim, pô, vamos fazer tal coisa, isso aqui, eu vou pagar vocês aqui pra fazer esse trabalho, eu não lembro qual exatamente. E ali eu já comecei a entender sobre esse processo de delegação que você tá falando agora, sobre a energia, né? Porque eu queria evoluir, mas elas não queriam evoluir naquela direção. Daquela forma. Entendeu? Entendeu? Elas queriam... Tudo bem que, se eu parar pra analisar hoje, minha vida é muito melhor. Entendeu? Elas têm a vida delas. Uhum. Se é bom ou não, eu não me encaixaria. Mas eu sempre Boa. questiono em relação a como as pessoas estão. Né? Porque eu sei que existe esse lance que você falou, sucesso para um, sucesso para outro é outro. E aí eu entro numa questão de querer me desenvolver. Porque, lembra do conforto que eu falei? Às vezes as pessoas estão confortáveis nos lugares que elas estão, porque elas não conhecem outro lugar melhor do que o lugar que ela está. E aí foi exatamente o que aconteceu contigo quando você estava em Caxias e veio para trabalhar na Barra, porque você teve um choque de realidade. Mas não só isso, você teve um choque de abundância também. Porque, por exemplo, assim, às vezes a pessoa fala assim, ela está acostumada a almoçar fora no restaurante X. Ela vai com a família dela, ela compra lá o galeto dela, sei lá, gasta os mesmos R$80, almoça todo mundo feliz. Legal, isso é muito bom. Mas talvez, se ela fosse no restaurante que cobrasse R$200, ela falasse assim, nossa, será que eu quero me manter nesse padrão de vida aqui? Porque aquilo ali vai puxar... Foi o que aconteceu contigo. Aquilo ali vai te puxando por uma realidade diferente que pode te possibilitar uma vida mais confortável. Porque em relação ao sucesso, cada um tem o seu sucesso, o meu é de um jeito. Uma coisa que a gente não pode questionar é que sucesso, ele é inquestionável. Quem tem sucesso, tem sucesso. Ponto. Quem não tem sucesso, fica querendo ter o sucesso. Só que às vezes as pessoas não querem, não só porque elas são covardes, obviamente, mas porque elas olham assim, ó, eu não quero ter a vida que ela tem. Mas quando eu olho pra você e falo assim, eu não quero ter sua vida, eu estou dizendo pra mim o seguinte, eu não quero ter responsabilidade. Sim. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente amadurece, quanto mais amadurece, mais quer desenvolver, só que o desenvolvimento requer responsabilidade. Em tomada de decisão, requer responsabilidade em assumir gestão de outras coisas, assumir gestão de pessoa, emocional, recursos, coisa do tipo. E aí eu me pergunto como gestor, porque é o seguinte, eu tenho todas as pessoas do meu negócio lá, 34 pessoas. Só que eu quero que elas saiam dali. Eu quero que elas olhem alguma coisa e falem assim, porra, muito foda, vou abrir um negócio desse. E elas se desenvolvam em relação à vertente que elas querem na vida delas. Independente do que seja. Eu era professor, sou fotógrafo, né, estou fotógrafo, mas tenho empresa de formatura, tenho uma agência. E todo mundo que tá ali, eu quero assim, ó, cara, não fica aqui, vai embora. Não fica aqui. Eu não quero que você fique confortável aqui. Porque esse conforto, ele vai ser transferido para quem tá no seu entorno. E eu não quero pessoas confortáveis onde eu estou. Eu quero pessoas incomodadas, inquietas, que elas queiram se movimentar e haja conflito ali em relação ao ambiente que elas estão. Porque quanto mais eu produzo, mais riqueza eu gero. Se riqueza eu gero movimento. E se eu gero movimento, eu cresço. Sim. Sem movimento, eu não cresço. Então, se eu estou parado, se eu estou confortável, eu não estou crescendo. E aí que tá o problema para mim. Porque eu falo, ou a empresa está crescendo, ou ela está morrendo. Porque estagnada ela não está, porque o mundo evolui. Né? Necessariamente, o mundo deveria evoluir, né? Mas né, não quer dizer que todo mundo evolua. Mas eu quero que... Eu acho que o mundo muda. É total. O mercado muda, tudo muda o tempo inteiro. E você tem que saber em qual ciclo você se encaixa. Total. Como você vai nadar nesse ciclo. O que Total. ele tem para oferecer para você. Total. Quando você começou a entender que a fotografia ela era um caminho possível para você,
Você já começou a estudar sobre o mercado? Como é que foi a tua visão ali de construção de mentalidade em relação ao seu próprio negócio? Fala assim, ó, vou fazer isso dessa forma, por causa disso, porque eu quero isso. Como é que foi essa construção? Cara, eu escuto muito as minhas clientes. Muito. Eu acho que a melhor forma de você estudar mercado é você entender o que o teu público quer de você. E como você pode se oferecer para o teu público. Tá. Sabe? Então, no momento que virou minha chave, que foi no ensaio sensual, eu comecei a entender o porquê que as mulheres querem um ensaio sensual. Por quê? Porque elas querem se ver de uma forma diferente. Elas querem se ver com uma autoestima boa, fora daquele padrão que ensinaram para elas que seria. Você acha que suas clientes, elas têm problemas em casa em relação a isso? Tipo assim, o marido não valoriza elas ou coisa do tipo? Muito. Cara, eu não... Engraçado, né? Eu não tenho um público certo. Te procuram por causa disso. Eu tenho de tudo. Tá. De tudo. Você tem mulheres? Eu tenho mulheres. Mulheres Essa mulher é um pluralidade universo só. é legal. A Sabe? mulher é um universo só, né? Tem muitos motivos que a galera me procura. Quais são os principais ali? Autoestima. Tá. Autoestima é 100%. Mas a autoestima devido a X. Esse X que é variável. Entendi. Sabe? Mas, por mais que seja variável, eles se repetem. Tá. Tem a mulher que tá recém-separada. Tem a mulher que era de um padrão e mudou por causa de alguma coisa. Eu era, sei lá, marombeira de academia. Chegou a pandemia, eu saí da minha forma. Tem mulheres que... Eu tenho muita cliente que descobriu um câncer. Eu tenho muitas clientes que fizeram bariátrica e mudaram. Então, assim, o X é muito variável. O motivo que elas me procuram é muito variável. Mas a autoestima delas, que elas buscam através da minha foto, isso é... Legal. Isso E é aí... sempre a mesma coisa. E por mais que façam, às vezes, pro marido, porque tem esse público também, que faz pra homem, que por mais que seja um motivo minoritário, né? Primeiro, elas procuram pra elas. Aí elas usam o presente como uma desculpa delas quererem fazer aquilo ali. Tá. Suas clientes costumam voltar? Muito. A tua São taxa de muito recorrência é... recorrentes. Muito alta. Cara, que legal isso aí. Eu até brinco que o acompanhamento de recém-nascido, né, eu faço com cliente. Cara, eu tive uma cliente que em 2 meses ela fez 6 ensaios. Caramba. Eu não aguentava mais olhar pra cara dela. Ela só parou porque ela foi pra Paris. Ela foi morar em Paris. Ela foi em Saint-Tropez. Ainda não. Eu falei, quando você for, tira foto pra mim. Cara, a garota chegou, ela era médica. E aí, primeiro, ela fez o ensaio sensual dela. Aí, depois, ela fez um ensaio sensual com o cachorro. Aí, depois, ela se hospedou no hotel e fez com o bebê. Que era porque ela era madrinha da criança. Ela não é louca, não. Por mais que ela pareça, mas ela não é louca, não. Com cachorro, eu fiquei já... Não, o cachorro, ela foi se hospedar com o cachorro muito bonitinho. Fez um sucesso as fotos com o cachorro. Ela fez ensaio sensual com o cachorro. E aí ela queria muito que a amiga dela fizesse, porque a amiga dela também tava com a autoestima baixa e tal. E pra puxar a amiga dela, ela falou que seria um ensaio de meio que família, que era pra ela levar a criança, que ela queria tirar umas fotos com o afilhado e tal, mas na verdade o ensaio seria pra amiga. Tá. E aí a gente começou mascarando a situação, né, fazendo pras 3, pra depois eu conseguir fazer as fotos da amiga dela, pra convencer. Entendi. Fiz com o marido dela, aí no final, quando ela tava indo embora, eu fiz o profissional. Legal. Que ela Completou o era médica. ciclo. Completei o ciclo. Legal. Eu falei, agora eu vou ter que ir pra Paris, fotografar você em Paris, né? Fazer o outro. Fazer um casamento deles lá. Mas é viciante. Não é a minha foto que é viciante. Entendi. É a mulher se sentir bem com ela mesma, que vicia. A foto é só um meio pra isso. Totalmente. É só um jeito dela se ver através dos meus olhos e se ver de uma maneira diferente. A gente, através dos nossos olhos, se cobra tanto com tanta coisa, né? E aí que lance que a gente tá viciado da forma que a gente se vê também, né? A gente tá tão acostumado com aquilo ali que a gente tem medo que as pessoas vejam a gente de outra forma, né? Sim. Quando a gente permite isso, a gente fala assim, nossa... O meu slogan virou, venha se ver pelos olhos da Bia. E isso foi uma cliente minha que me falou. Uma vez ela me deu um depoimento, ela falou, nossa, você não tem noção de como a gente consegue se ver diferente através dos seus olhos. E aí ela falou isso, me deu uma sacada, eu falei, cara, é isso que eu vou usar, assim, pra vender meu produto. Vem se ver pelos olhos da Bia. Mas, na verdade, não é a Bia. É você se ver pelos olhos do outro. Você se permitir, né? Você se despir. Total. De você mesmo, das suas inseguranças para outra pessoa te registrar. Por isso que elas se sentem tão inseguras. Porque você vai se despir de uma... De uma máscara social que a pessoa Às tem, vezes, né? literalmente, né? Porque eu faço ensaio sensual. Então, você vai mostrar o teu corpo que tá ali cheio de insegurança, cheio de nóia,
Você vai mostrar pra outra pessoa fotografar, isso é muito doido. Cheio de história também, né? Outra pessoa que tu nunca viu na vida. Total. Tu vai chegar pra uma pessoa que você não conhece, com as tuas inseguranças, vai tirar a tua roupa pra aquela pessoa registrar, sendo que você não tá bem com você. Total. O ensaio, explica pra galera que nunca... Imagina um fotógrafo iniciante, ele não sabe o que é ensaio sensual. Ensaio sensual é necessariamente a pessoa estar nua? Como é que é o ensaio sensual em relação à roupa? Na verdade, o ensaio sensual ele tem várias vertentes. Explica pra galera entender. Você pode fazer um ensaio sensual voltado para o masculino, existe, tem um mercado muito grande disso também. Aham. Você pode fazer um ensaio sensual mais editorial, que é um ensaio mais puxado para o fashion, Tá. né, para o comercial, às vezes para um produto mesmo, para você vender uma marca. Ou você pode fazer um ensaio sensual voltado para si mesma, que é o voltado para a autoestima. Tá. Nenhum dos três públicos está errado. Não tem certo ou errado. Você tem que saber com quem você quer falar. Porque tem mercado para os três, Total. sabe? O primeiro, que é pro mercado masculino, você vai fazer para revista masculina, pro mercado de OnlyFans, que cresceu muito também. Para homem, você vai vender o corpo feminino para um homem, para a visão de um homem. Que é um mercado muito lucrativo também. Os ensaios sensuais para esse público é um preço muito maior. Porque você atende faz menos. também esse público ou não atende mais? Não, porque o meu olhar não é assim. Entendi, total. Eu atendo essa galera que me procura para isso. Mas o meu olhar não oferece isso. Então, às vezes, a mulher vai estar pelada na minha frente e eu não vou ver o que ela quer que eu veja. Total. Eu vou ver de outra forma. Total. Porque o fotógrafo, ele vende o olhar, né? Então, eu tenho que respeitar o meu estilo também. Tá. O segundo, que é o mercado publicitário, que também dá muita grana, que é um mercado voltado para vender um certo produto e o corpo da mulher está sendo só um meio para aquilo, para vender aquele produto. E o terceiro, que é o voltado para mulheres, Pessoa, né? que é esse que lida com autoestima, com insegurança, que a mulher se vê de uma forma diferente consigo mesma, através do olhar do outro. Legal. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, eu fotografo mulheres de verdade. Eu acho essa frase ótima, cara. Eu acho péssima. É, porque... Toda mulher de verdade, gente. Aí você tá invalidando a que é modelo. Cara, modelo também tem insegurança. Legal. E uma insegurança pesada também, porque você tá lidando ali com uma comparação absurda. E se você não tá naquele padrão ali de venda, você não vende, porque o teu corpo é o teu meio de venda. Legal. A mesma coisa do mercado masculino. Cara, são as clientes mais inseguras que eu já recebi, são essas clientes que trabalham com o próprio corpo. Que elas objetificam o corpo dela para poder vender o produto. Exatamente. Total. Por quê? Porque a pressão é muito maior. Legal. A pressão, o dinheiro delas é através daquilo. Então, se elas não estão naquele padrão, se elas não estão naquela utopia de perfeição Aham. que elas se inserem, elas não vendem. Total. É uma pressão absurda. Então, não tem essa. A que tá acima do peso vai ser muito mais insegura do que a que fez uma lipo agora. Não, cara. A que fez a lipo também vai estar. Não tem esse negócio de mulher de verdade, não. Toda mulher é de verdade. Toda mulher tem insegurança, sendo ela no padrão que ela tá. Tá. E você acha que essa insegurança ela vai sendo construída por causa dessa comparação que a gente que o mundo faz normalmente? Ou por causa hoje muito mais por causa da internet, hoje porque Tudo. Não tem como botar uma maneira geral. Cada um tem o seu histórico, cada um tem o seu motivo. E como é que você faria, você sendo mulher, você tem um posicionamento de fala sobre isso, como é que você faria pra se comparar menos com outras pessoas? Que ferramentas você usaria, que meios você usaria pra poder não ir por esse caminho? Cara, a minha profissão foi o que me ensinou isso. Entendi. Foi o que me ensinou. Vendo essa discrepância, né, de vidas, de pessoas, foi isso que me ensinou a me comparar menos. Tá. Porque eu vejo todo tipo de situação, todo tipo de mulher, todo tipo de questão. E aí você vê, cara, não existe essa perfeição. É você entender que não tem perfeição. Perfeição é utopia. Tá, mas e se uma mulher, por exemplo, ela não tem a sua profissão? Qual o caminho que ela deveria seguir na visão da Bia, por exemplo? Assim, eu trabalho como advogada, por exemplo. Como é que eu começo a me desenvolver nessa direção de não querer me comparar ou não ir por esse caminho de, sabe, que é um caminho que vai se degradando com o passar do tempo. Quanto mais ela consome, pior ela vai ficando. É isso, enxergar que nada daquilo é real. Entendi. Eu recebo muita gente falando assim, eu não sou fotogênica. Eu odeio essa frase. Pra mim, fotogenia não existe. Existe você saber o teu ângulo. Total. E às vezes um fotógrafo vai te ajudar isso. Às vezes você no espelho vai ajudar isso, sabe?
Ou então, uma coisa que eu odeio também, que você também deve odiar, referência de cópia. Tá, Eu já tive total. cliente que imprimiu a foto da Paola Oliveira. Não, isso é bizarro. Ela imprimiu uma foto da Paola Oliveira. Aí chegou no ensaio, eu quero essa foto. Aham. A foto era a Paola Oliveira, de joelho numa cama, com um blusão branco e um short. Ok. Uma foto simples. Completamente rindo. Não tinha nada demais na foto, só que o biotipo dela era completamente diferente da Paola Oliveira. O ângulo da Paola Oliveira estava sendo explorado certo ali. Não porque era Paola Oliveira, era uma mulher que o fotógrafo estudou aquele ângulo, estudou a roupa, estudou a luz, estava tudo simétrico, tudo bonitinho naquela foto. A gente estava em outro lugar, a gente estava com outra luz, a gente estava com outra roupa. Era uma outra mulher, com outro corpo, com outro cabelo. E ela queria tanto copiar aquela foto que ela não viu que o ângulo dela não era igual da Paola Oliveira. Não por ser a Paola Oliveira, mas por serem pessoas diferentes. E ela queria ser a Paola Oliveira. Ela queria ser a Paola Oliveira. Total. Já viu aquelas pessoas que estão agora fazendo... chegando em médicos e falando assim, eu quero ficar igual esse filtro que eu estou aqui? Já viu esses casos assim? Isso acontece muito. As minhas clientes que mais... eu converso muito isso com todas elas. As que mais me dão trabalho em questão de, tipo assim, mostrar pra elas que elas estão lindas, maravilhosas na foto, são as clientes de ROF, de harmonização facial. Nossa. Por causa disso mesmo, por essa perfeição que elas estão buscando, porque elas comercializam isso, é a venda delas. Então, elas estão buscando tanto aquilo ali que elas não conseguem se enxergar bonitas sendo quem elas são. Porque, minha boca tá torta. A botox não tá em dia. E às vezes tá. Entendi. Na maioria das vezes tá. Ela tá 100% das vezes tá. Tem uma questão em relação a isso que é, pra mim, muito... Tem uma analogia muito boa em relação à edição hoje em dia. Porque a pessoa, ela vai... Vamos supor, eu começo a editar. Eu começo a editar muito bem. Só que eu aprendo a editar mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Eu nunca vou parar de editar. Até transformar a pessoa num boneco. Entendeu? A pessoa, ela perdeu o senso estético em relação àquilo ali. Ela não sabe qual é o limiar entre o que vai fazer aquela fotografia estar como deveria estar, né? Sim. Representando aquela cultura ali, aquela pessoa, e o que ele vai exceder em relação àquilo ali. A harmonização facial tá sendo o mesmo caminho, né? Isso é um debate bom, assim, na fotografia, que é o nível de edição que você faz, né? Que eu acho que muito que é respeitando a sua identidade mesmo. Eu tenho edição. Eu faço ensaio sensual feminino. Eu quero que as mulheres se amem. Eu trabalho com autoestima, mas eu edito. Entendi. Total. E tá tudo bem também. Tem fotógrafos que não editam, que são contra isso. O que você vai fazer? Sensual, especificamente? Tem um debate muito grande no ensaio sensual sobre o quanto você pode editar uma imagem. Se você está trabalhando com um público feminino e quer que esse público se aceite, você não pode editar. Tá, entendi. Sabe? Você não pode existir edição, porque se você está editando, você está alterando aquela pessoa. Então, você está ajudando com que ela não se aceite. Mas aí a edição seria a transformação, né, no caso da forma da pessoa, né? Entendi. Eu sou um pouco contra isso, porque assim, eu como mulher, eu tenho as minhas noias também. Tá. Eu não me sinto linda, maravilhosa, eu tenho autoestima boa, mas eu pego uma foto minha e eu edito. Tá. Mas eu não me transformo. Tu não vira eu não outra vou pessoa, me transformar em outro ser humano. Tá. Mas eu dou uma ediçãozinha, sabe? Tem Você remove uma coisa ali que não é sua naquele momento, talvez aquela coisa ali de... Sim, eu quero que você se aceite dentro de como você é. Tá. Mas eu não quero que esse processo, que é um processo, autoestima é um processo, eu não quero que esse processo seja completamente brusco pra você. Tá. Sabe? Tirar uma foto sua pelada, sem edição nenhuma, te entregar da forma pra dar aquele choque. Eu acho que não é dessa forma. Tá, entendi. Entende? Mas tem fotógrafos que fazem dessa forma também, e aí ele vai atingir um público que procura isso. O meu público não procura isso. O meu público procura estar dentro desse processo de aceitação. E esse processo, o nome mesmo já diz, é um processo. Você vai só ajudando aquela pessoa a melhorar a visão sobre ela. Exatamente. Até mesmo no lugar que ela possa chegar. Então, você, vamos supor, você tá com uma espinha na testa. Tá, pode tirar aquela espinha, porque aquela espinha é temporária. Não faz parte... no caso da espinha, especificamente, aquilo ali não faz parte da história dela. Aquilo ali é uma coisa que aconteceu num momento específico. Uma celulite, talvez. Uma estria, talvez. Muito talvez.
Mas eu vejo muita gente falando sobre isso, inclusive, sobre cicatrizes de marca de expressão, enquanto eu te não, quero tirar todas as marcas de expressão. Será que esse é o caminho? Será que talvez eu não deva permitir esse tipo de processo, inclusive, né? Mas eu acho que eu gosto mais da sua visão em relação a isso. Eu gosto mais desse entendimento de... É o equilíbrio. Totalmente. Sabe? Você É o não bom vai senso, transformar. cara, né? Tem que ter Você um não bom vai senso ali. transformar a pele da pessoa em uma pele de plástico. Mas você também não vai mostrar exatamente como ela é se ela for te procurar pra você retratar ela da melhor forma possível. Você não vai esfregar na cara dela aquela coisa que ela não gosta. Total. Se ela odeia aquela celulite, cara, faz um ângulo que não mostre celulite. Por que você vai tirar uma foto de uma celulite exorbitante e falar, ó, você tem que se aceitar porque é assim, ó. É bonito assim, tu tem que se aceitar. Às vezes ela não tá procurando isso. Eu acho que perde um pouco o sentido também do cara trabalhar como fotógrafo, né? Porque se fosse pra mostrar o que ela é de fato, pega o telefone, faz uma foto e entrega pra ela. O seu trabalho artístico, de certa forma, ele passa por essa construção dessas coisas, né? A construção da luz, a construção da pose, a construção da edição, a construção do direcionamento. Eu quero que a minha cliente saia do meu ensaio se sentindo uma grande gostosa. Total. Então é Eu isso. não quero que ela saia com um monte de noia na cabeça dela. Total. Eu quero que ela saia melhor do que ela entrou. Ela não tem que entrar falando assim, nossa, eu tenho que remover essa gordurinha do lado do braço que tá com não sei o quê, ou com esse... Não, tem gente que pira também. É, Tem gente que pira. Aí eu falo, tu tá pirando? Eu não vou fazer isso não, porque você tá louca. que Eu pede umas falo coisas na dessa forma edição. com o cliente, eu falo dessa forma. Falo, não tô vendo nada aqui, tu tá maluca, não vou fazer isso Também, não. né? Mas é o vício, né, cara? Porque a pessoa tá... Quando você se olha no espelho, você sabe todos os defeitos que você tem, entre aspas, pra quem tá ouvindo, né? Você sabe quais são as coisas que você não gosta. Quem tá te conhecendo a primeira vez não sabe quais são essas coisas. A pessoa tá te olhando, ela tá te construindo ali, ela tá desenhando você. Sim. Então ela não sabe qual é o probleminha no dente que você tem, ou o nariz torto que você não gosta, sabe? Ela tá te construindo de fato. A imagem que ela tá construindo não tá sendo uma imagem voltada pro externo. Ela tá sendo uma imagem construída de dentro para fora. Então ela vai construir a beleza da Bia, por exemplo, de acordo com como ela sorri para você, ou como ela se comunica contigo, ou como você constrói ali a sua empatia em relação a ela. Ela fala assim, porra, cara, a Bia é muito gente boa, mas por causa disso, aquilo, e porque ela é bonita. Ah, o Fernando é não sei o quê, por causa disso, aquilo ali, e porque ele também é, entendeu? Então tudo torna o processo mais, não vou dizer confortável, mas vou dizer mais bonito de ser, entendeu? As coisas são bonitas porque você conhece as coisas. Agora, quanto mais você conhece, mais fica querendo buscar esse conhecimento sobre aquela coisa ali, e você foca numa única coisinha ali, pode ser que as outras coisas percam beleza. Porque você está tão focado naquele problema, às vezes, que o processo em si, ele passa a ser doloroso, né? E eu vejo muito isso, não só na fotografia, mas em negócios como um todo, né? Marketing, comunicação, vendas, tudo mais. A pessoa é boa, ela faz todas as coisas bem, e ela foca em um problema. E aquele único problema, ele é capaz de desestruturar a pessoa como um todo. Só que, cara, é igual arrumar a casa. Ah, eu arrumei só o banheiro hoje, aí ficou faltando a sala, a cozinha, os outros quartos. Cara, mas você fez o banheiro. Tá ótimo. Parabéns, cara. E aí, qual o próximo passo? Entende? E a pessoa fica assim, não, mas aí meu nariz é torto. Eu não gosto dele, então eu não gosto de mim. Não, cara, mas você tem aí a academia, você tem aí o cabelo pra resolver, você tem o dente pra resolver. São coisinhas, entre aspas, também, que você pode ir melhorando com o processo pra ajudar com que a sua autoimagem ela passe por um crescimento que você fale assim, caraca, que legal, eu sou isso tudo. Eu não sou aquele defeito que eu tenho ali, né? Aquela coisa que eu não gosto em mim, vou dizer assim. Não é nem defeito, vou dizer aquela coisa que eu não gosto. Mas pode ser que outra pessoa goste, ache lindo aquilo ali. Uhum. Né? Isso acontece muito. E o bonito do ser humano é justamente você ter essas diferenças entre um e o outro, né? E é maneiro que você consiga, através da fotografia, comunicar isso. Falei assim, olha essa pessoa, olha a história dessa pessoa, olha como é que ela, olha as cicatrizes dela. Porque tem uma frase que um músico amigo meu usa, as cicatrizes do meu rosto mostram as histórias que eu construí. Tem uma música que ele fala sobre isso. Eu acho isso lindo, porque eu falo assim, cara, é verdade. Às vezes eu fico, tipo,
querendo... Às vezes eu mesmo tô editando minhas fotos, eu falo assim, acho que não preciso tirar isso. Eu acho que isso aqui tá contando a minha maturidade, tá contando o meu trabalho, tá contando as coisas que eu tô fazendo, sabe? Não vou tirar, vou deixar. E aí eu vou começando a entender que, nossa, que legal, né? Eu sou essa pessoa, as pessoas gostam de mim por isso. Não preciso ficar me escondendo pra elas, né? Não preciso... Eu acho, né? Rodrigo, eu acho que eu não preciso disso pra ser feliz, né? Minha felicidade não tá... Volta aquele assunto, né? Ela não pode estar no quadradinho de chocolate, né? Sim. Ela vai estar aqui. A felicidade, ela acontece, né? A felicidade é um processo de movimento, né? É claro que eu vou sempre melhorar. Então, eu vou pra academia, vou comer bem, vou fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pra quê? Pra estar sempre melhorando, né? Mas eu nunca vou estar retrogredindo, né? Eu não vou estar ali engordando, deixando o cabelo cair, não cuidando dos dentes, não me arrumando mais bem porque eu não gosto mais de mim. Porque cada vez que você entra nesse processo, a tendência é que as coisas piorem, né? Mas, por outro lado, se você caminha pro lado bom de construir as coisas boas, a tendência é que tudo também melhora. A visão de tudo melhora, né? Com certeza. Quero te fazer umas últimas 2 perguntas, que é o seguinte, ó. Quero que você imagine uma pessoa que está começando agora na fotografia e ele encontrou o trabalho da Bia na internet. Ele falou assim, caralho, eu quero ser que nem a Bia, eu acho a Bia muito foda, gosto muito do trabalho dela. E eu quero seguir os passos que a Bia seguiu. Talvez tenha a fotografia que ela tenha, ou ter o negócio que ela tenha. Se você pudesse separar pelo menos 3 dicas para essa pessoa, o que você diria para ela? É praticamente um resumo da nossa conversa, né? Praticamente um resumo de tudo que a gente falou aqui. Eu acho que você encontrar a tua identidade, Tá. sabe? Não ser vendido. Você realmente... Porque a fotografia, ela é uma arte. Tá. E essa arte, toda a arte, ela expressa pra fora o que tá dentro de você. Total. Então não adianta você querer se moldar ao outro, não sabendo se isso te expressa, Interessantíssimo isso. sabe? Você tem que botar pra fora o que te expressa. Exemplo, tem gente que pede pra eu fotografar, fazer ensaio de gestante. Eu não tenho jeito pra isso, Tá. sabe? Eu não... Ou, melhor comparando, a pessoa que pede pra eu fazer um ensaio masculino voltado pro masculino. Eu vou falar, cara, meu olhar... Eu vou dizer não. Não tenha medo de dizer não. Se você sabe que não vai entregar um trabalho legal, sabe? Então, tem muita gente que se vende ao dinheiro, ao medo de dizer não pra dinheiro. Você não tá dizendo não pra dinheiro. Você tá dizendo não pra um trabalho que talvez você não vai fazer bem feito. Total. Foca em saber dizer não, né? Como dizem, né? Saber dizer não na hora certa e pra coisa certa. Segundo, você pediu 3, né? É. Falei tanto do não que esqueci os 2. Não se comparar, Total. que eu acho que é o principal nas redes sociais hoje. Porque essa semana, por exemplo, semana passada, eu tive uma fotógrafa que eu vi que ela fazia exatamente a mesma coisa que eu. Tá. Exatamente o que eu digo é exatamente. Ela pegou a minha marca, ela pegava as minhas legendas, ela pegava os meus posts. Ela fazia tudo igual. Tá. Tudo igual. E aí eu mandei uma mensagem, falei sobre isso no meu Instagram, né? Não expus o @ dela. Mandei uma mensagem pra ela e falei, cara, se você falar sobre você, vai sair tanta coisa boa. Por que você tá tentando roubar as minhas palavras? Mano, as minhas palavras. Pegar a legenda, botar a mesma legenda. Eu passei por isso esses dias também, com um é anúncio. isso? O cara copiou 2 minutos de anúncio meu falado. Eu falo, em 2 minutos eu falo muita coisa. Roteiro? Fez Ele um pegou roteiro. o meu da minha roteiro, fala. ele fez um anúncio com o meu roteiro. Com as cores que eu uso, azul e preto. E A cara do engraçado que um dos posts que ela pegou meu tava assim, falando sobre a minha criatividade. Aham. Ela pegou e falou a mesma coisa da criatividade dela com as minhas palavras sobre a minha criatividade. Eu falei, isso não é criatividade. Não, tem coisa que só eu falo, tipo assim, transformar, verdadeiramente. Eu não vejo quase ninguém falando verdadeiramente. E nas frases que eu uso, eu coloquei no meu anúncio. Porque eu gravei um anúncio assim, ó, liguei a câmera e gravei, sabe? E o cara pegou tudo, até os meus jargões ele usou, cara. Eu falei, Loucura. caralho, muita É cópia. ser autêntico. Seja autêntico, porque não tenha medo de ser autêntico, porque sempre vai ter pelo menos uma pessoa querendo escutar o que você tá falando. Total. As pessoas às vezes têm vergonha. Eu tenho vergonha de gravar uma história. Cara, uma pessoa vai estar lá pra escutar você. É. E se uma pessoa te escutar, o trabalho já foi bem feito. Total. Eu vi o Flávio Augusto falando sobre isso. O Flávio Augusto falando assim, ele falava sobre o Geração de Valor, né? Que tinha um podcast também. Ele falava assim, ó, se tivesse uma pessoa ouvindo o que eu estou falando,
eu ainda continuaria fazendo o que eu tô fazendo. E ele é um bilionário com múltiplos negócios. Eu falei assim, cara, se esse cara tá gerando valor para uma pessoa, ele estaria fazendo isso daqui ainda? Eu falei assim, então meu trabalho não é sobre mim, meu trabalho é sobre o outro. Eu despertei. Eu falei, então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Ponto final. Agora a terceira dica. Terceira Falou, dica. não se Eu falo comparar. tanto de cada dica. Não se comparar. Saber dizer não para as coisas Saber certas. dizer não para as coisas certas e para as pessoas certas. Que um se liga ao outro, né? Tá. Um vai se ligando ao outro. Deixa eu pensar na terceira. Pensa no terceiro. Pra quem tá começando, porque quem o que tá eu começando. ia falar é pra quem já tá fotografando. Pode ser que também é, para essa pessoa. que é aquilo que a gente conversou muito também sobre zona de conforto. Total. Até o Você iniciante sai- também ele pode estar nessa fase, né? Saber sair da tua zona de conforto, principalmente no mercado criativo, Total. que mexe com arte. Seja publicidade, seja designer, seja fotografia. Você entender o mercado e saber se adaptar ao mercado, mas sem perder a tua autenticidade. Total. E sair da zona de conforto, porque o conforto ele é muito bom. Total. Ele é muito bom, mas ele não te leva a um lugar melhor do que você já tá. Porque você já tá. Verdade. Conforto é uma estagnação. É a média, sabe? Se você sair dali, você pode melhorar. E é isso que a gente tem que buscar sempre, né? Total. Tá sempre melhor. E minha última pergunta é o seguinte, eu quero que você pense na Bia que chegou até aqui hoje. Na Bia de hoje, quem ela é, a mulher que ela é, o que ela construiu, os negócios que ela fez. Eu quero que você pense em uma habilidade que você tenha. Uma. Se você pudesse emprestar essa habilidade pra quem tá ouvindo a gente, qual habilidade seria? Gente, ele só tá fazendo pergunta difícil hoje. Eu tô me Por sentindo isso na que não tem terapia. roteiro. É. Cadê meu divã pra eu deitar aqui? Eu acho que a comunicação. Eu sabia que você ia falar isso. É. Você saber se comunicar da forma certa. E saber se conectar. Eu acho que mais do que comunicação é você saber se conectar com as pessoas que estão te procurando. Então, Entender o que essa pessoa quer de você. Sabe? Porque às vezes eu chego e uma cliente só quer aquele momento comigo, ela só quer falar, ela só quer ser escutada. tá. Aí às vezes eu tô tão preocupada numa técnica. Ai, a luz tá acabando. Eu preciso do sol pra fazer a foto dela, porque aquela foto do sol, ela tá um pouco se fudendo Não com a tá foto nem do aí, né? sol. Ela só quer falar que ela terminou um relacionamento, que ela tá mal. Entendi. Ela só quer alguém pra escutar ela. E você tá ali preocupado com a técnica do sol, da técnica da luz. Sabe? Então você saber se conectar com quem tá te procurando. Bom, muito bom. Tá vendo, público? Que eu falo pra vocês todos os dias. É o tal do humanizar. As pessoas estão achando que humanizar é só mostrar, fazer stories, né? E escrever legendinhas Humanizar- legais. Humanizar não é isso, não é sobre isso. Legal. Humanizar é a tal da conexão que as pessoas não estão fazendo. Legal demais. Cara, olha só, gente. Para aqui, foca em mim aqui, ó. Seguinte, não dá pra conversar em um episódio só. Não vai dar. Vai ter que ter um segundo, vai ter que ter uma segunda etapa aqui sobre a história da vida da Bia, porque tem bastante coisa ainda. Eu quero trazê-la com a sócia dela aqui pra falar sobre a agência de um modo geral, porque são múltiplos produtos voltados para uma pessoa que tá comprando fotografia, obviamente, tá? Mas, olha só, você que assistiu até aqui, você que está ouvindo até aqui, preste bem atenção. Se você está no YouTube, não se esqueça. Links da Bia estarão aqui na descrição do vídeo. O link dos nossos patrocinadores também, tá? Que é a comunidade Agenda Milionária. Vai ter também os links da Album, do Lucas Lapa e do Grupo Kings também estarão aqui. Se você está no Spotify, não se esqueça. Tira um print da conversa, posta lá nos seus stories, marca a gente, coloca lá o melhor insight que você aprendeu sobre esse episódio aqui. Eu falo pra vocês sempre, gente, papel e caneta na mão sempre, porque, cara, aqui não é uma conversa de bar. Apesar de não ter roteiro, entre aspas, tá? A gente sabe muito bem onde a gente tá indo aqui. A gente quer extrair daquela pessoa a maior verdade possível, né? Aquilo ali que ela trouxe aquela pessoa até o momento que ela está. Então, às vezes, uma frase que você ouvir aqui vai ser fundamental para mudar a sua jornada, como aconteceu comigo, né? Eu já paguei caro em mentorias e cursos que eu tirei uma frase, não precisei nem assistir o resto. E eu só arrepio de lembrar, porque é muito verdade isso. Aquela frase ali, às vezes, ela pode ser um divisor de águas na sua jornada. E no podcast, quando um podcast é intencional, quando ele é muito específico como o nosso, sobre marketing, vendas e gestão para fotógrafos e videomakers, cara, não vai ser diferente, entende? A gente está aqui porque verdadeiramente a gente acredita nas coisas que a gente vive, nas coisas que a gente fala, e no contribuir, no compartilhar.
né? Que é um dos valores das pessoas que a gente traz aqui. Então, assim, muito importante que você esteja aqui também. Claro, às vezes você está ouvindo um podcast tomando banho, está ouvindo um podcast editando uma fotografia, um podcast no carro, tá? E tá tudo bem também. Só que, cara, às vezes, dá uma atenção sobre isso que você está fazendo. Vê se verdadeiramente você está colocando energia naquilo ali, porque você quer transformar a sua vida, ou porque você está só seguindo a onda dos podcasts, porque você quer ouvir um podcast e falar que você ouve um podcast. Não, cara. Senta, escuta, ouve com empatia sobre você e sobre a sua história. Até mesmo sobre os seus clientes, porque o que sai daqui, às vezes, pode mudar o seu negócio. Já trouxemos aqui pessoas incríveis, o Egon, o Hetman, agora a Bia. Vamos trazer outras pessoas incríveis aqui também. Eu tenho certeza que todas as jornadas de sucesso que estão aqui dentro, elas vão ser fundamentais para você olhar, tirar ali, modelar, que é muito importante, trazer para sua realidade, porque com certeza isso vai transformar você. Quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores mais uma vez, a Album, tá? Não se esqueçam, cara, a Album, plataforma segura, vocês podem vender bastante através dela. Quero agradecer também, claro, a comunidade Agenda Milionária, que não é só minha, tá? A comunidade lá, hoje a gente está com 150 alunos, cara, assim, verdadeiramente, cara, é um dos projetos que eu mais investi minha energia e coração para fazer acontecer, tá? Quero agradecer também ao Lucas Lapa por apoiar a gente, tá? Eu vou pedir um link de desconto para ele em breve para poder compartilhar com vocês. E claro, não deixar de agradecer aqui a Bia por disponibilizar o tempo dela, vir aqui numa segunda-feira de manhã, gravar um episódio com a gente, contar a história dela, contribuir com a história dela. Ela já até aceitou outro convite aqui de voltar. Então, assim, muito obrigado de verdade. Você fala mais que eu, hein? É? Preparado? Então, Gabriel, vou ter que separar 4 horas de podcast. Vamos começar às 6 horas da manhã. Eu quero fazer uma diquinha técnica aqui pro chão do sardinha pra Album. Total, ó. Legal, ó. Que Fala Album... aqui, fala pra essa câmera aqui, ó, pra virar corte. Album Pay. Não, mas é sério. A Album Pay, ela mudou a minha venda de foto extra. Assim, eu faturo muito mais Legal. com foto extra. Porque agora o cliente é o tal do facilitar a vida do cliente, né? O cliente, ele escolhe e paga a foto extra através do próprio sistema. Ele não tem que entrar em contato comigo. Isso faz com que ele compre muito mais, que eu tenha menos dor de cabeça com aquilo. Né? Porque, por exemplo, hoje eu quero foto extra, pode ser que amanhã eu não queira mais. Então, fechando pelo próprio sistema, facilita muito as coisas. Eu vendi muito mais. Você vende um pacote fechado e a pessoa vai lá, recebe... Através do próprio sistema da Album, você consegue colocar o número de fotos que a pessoa fechou e colocar a venda da foto extra. Então, o consumidor, ele fecha tudo por lá. Você vende em unidade ou vende pacote extra? Eu vendo também? unidade. Legal. Unidade, mas tem um desconto a partir de um X números. Legal demais isso. E aí ele consegue parcelar lá, ele consegue fazer... Nossa, resolveu a minha vida. A minha vida, foi tudo. O Só cliente puxar a sardinha do patrocinador. Aí tá vendo aí, ó. Eu vendo as fotos de formatura também por lá. Eu sempre faço um over delivery absurdo. Ah, o cliente comprou 15, eu entrego 20, 30. Cara, eu já vendi 190 fotos extras. Pro mesmo cliente? A pessoa pagou 3 vezes o ensaio, só de foto extra. Isso, olha que legal. Porque por lá você consegue parcelar. Então o cliente vai parcelando, nem sente, você vai recebendo taxa? também. É muito pouco, é muito Irrisório, pouco. é irrisório. Eu achei que eu vendia foto extra até começar a usar o sistema. Legal demais. Agora eu vendo de verdade. Legal demais. Aí, Album, ó. Viu? Eu mereço um patrocínio também. Merece. Vamos conseguir ele. Vamos reduzir essas taxas aí, Album. Vamos reduzir. Tô precisando. Inclusive, eles virão em breve aí Arrasou. conversar com a gente aqui. Sobre O isso. álbum eu também faço por lá, faço tudo legal por lá, demais. é bem legal. Mas eu uso só a de seleção de foto. Legal. Eu ainda não uso o resto, não. Legal. Bia, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada. Sucesso pra você, sucesso para as suas sociedades, que você performe ainda mais. Quero você lá, conhecendo o estúdio. Vamos lá fazer a maquiagem. Bem cor-de-rosa, meu estúdio é todo cor-de-rosa, bem casinha de boneca, nossa Eu todo de cara. preto, vou chegar lá, estoar bastante. Vamos lá fazer um retrato. Com certeza. Bora lá. Profissional. Profissional. Tá bom, então. É isso, Bosbu aqui. Vou comprar pela Album Pay. Então. Muito obrigado, Bia. Valeu, gente. Você, Rodrigo. Tchau, Obrigado a tchau. você que ficou até aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, aperte o sininho lá para você receber notificações quando os episódios saírem. Curta, comente. E é isso. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, galera.